uma das dicas que eu dou é escreva seus planos, né? A probabilidade aumenta. Grandes aprendizados que a gente teve ao longo do tempo foi fazer uma ampliação desse escopo, né? Então, é comunicar aqui, comunicação aqui, que é, digamos, um trocadilho para comunicação interna, só que é como se fosse, eu vou simplificar a comunicação interna, então fica aqui. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor e empreendedora. Quinta temporada do EmpreendaCast, eu prometi pra você trazer todo tipo de assunto, todo tipo de empreendedor e todo tipo de momento da sua empresa que você precisa também se ligar. Aqui a gente vai falar sobre comunicação interna, sobre a importância de uma boa comunicação. Como é que você deixa a empresa toda remando para o mesmo lado do barco? Como é que você deixa todo mundo sintonizado na mesma frequência, na mesma rádio, né, ou na mesma TV? Ele vai contar aqui uma história de como ele faz isso para mais de 600 empresas, é internacional esse software, e como que você constrói isso e mantém dentro de um formato e de uma necessidade tão importante, tão crucial, que é se comunicar. Estamos aqui num podcast que talvez faça parte no futuro, ou já faz até, ele vai contar sobre como, né, chegar em todos os funcionários. Mas eu vou deixar ele explicar melhor e você vai entender esse mundo da comunicação interna e das empresas, da comunicação corporativa. Ele vai explicar naquela câmera ali, ó. Diga quem é você e o que você faz para os meus sonhadores. Bom, primeiramente, obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Espero que eu possa contribuir bastante aí com os empreendedores. Bom, meu nome é Igor, eu sou fundador da Progic, Progic Tecnologia e Comunicação. A gente é lá de Florianópolis, né? E a Progic é uma empresa que tem já 17 anos e começou lá em 2018. Começou com um projeto... 2008, né? 2008. Isso, já estou esquecendo. O tempo vai passando. E a gente começou, basicamente, éramos engenheiros de uma empresa de tecnologia da região. Lá tem um certo polo, assim, muito diversificado de empresas de tecnologia. A gente trabalhava desenvolvendo equipamentos para emissora de TV, né? Desde 2004 até 2007, quando a gente finalmente decidiu fazer esse salto, né? Como se costuma dizer. Uhum. Então, como engenheiros, pessoas muito técnicas, a gente tinha muito conhecimento em desenvolvimento de software e hardware, eletrônica para processar vídeo, áudio, e a gente desenvolvia coisas para emissoras de TV e tudo mais. Mas o sonho de empreender, de criar um negócio, ele já vinha com a gente de muito tempo, né? Principalmente de mim, que comecei com essa história com 12 anos mais ou menos. E a gente, com 24 anos, eu e o fundador, a pessoa que fundou a empresa comigo, a gente pensou, ó, é melhor a gente fazer isso agora, porque a gente ainda é novo, a gente ainda pode arriscar. Uhum. Por enquanto a gente ainda não tem filho, né? Então a gente pode arriscar. Daqui a pouco a gente começa a gerar um monte de compromisso aí, vai ficar com medo e não vai fazer. E aí, quando a gente fez esse início da Progic lá em 2008, a gente não sabia o que ia fazer. Então, a gente criou um plano de negócio com 5 possibilidades diferentes de mercados que a gente ia atacar, produtos que a gente ia desenvolver. E a gente ficou basicamente 3 anos e meio testando cada uma dessas 5 opções aí. A quinta opção, quando a gente já estava lá no 3º ano, já um pouco cansado, foi a opção que começou a gerar tração. E era uma solução, né, já para começar a explicar um pouco do que a gente faz, era uma solução de comunicação visual digital, que algumas pessoas chamam de digital signage ou sinalização digital. É uma forma de se comunicar com o público, de uma forma visual, né? Você está num espaço público, por exemplo, você está num shopping, você está na rua, você está num elevador, e se você está lá, você é público. Né? Uhum. Então, explora-se esse potencial de público para vender publicidade, muitas vezes, e a gente começou com uma solução para isso. Digital signage, sinalização digital, uma tecnologia para isso. Depois de alguns anos, a gente decidiu fazer um pivô e focar a empresa e focar o próprio desenvolvimento do produto para uma subaplicação específica, né, desse universo da comunicação visual, que é a aplicação de comunicação interna para colaboradores de médias e grandes empresas. E isso aí tem um nome um pouco mais específico dentro desse mercado, que é a TV corporativa.
Então, hoje a Progic, ela é líder nacional aqui em soluções de TV corporativa para médias e grandes empresas. A gente atende mais 600 empresas que fazem isso e muitas delas multinacionais que levam a solução para vários países. Através dessas empresas, a gente está em mais de 15 países hoje com a nossa tecnologia. E é uma tecnologia que envolve hardware, envolve software em nuvem, né? O tradicional SaaS, o Software as a Service. E, obviamente, muito serviço ao redor disso, né? Porque para atender empresas grandes, você tem que, digamos assim, invernizar o seu produto, a sua tecnologia com bastante serviço, com bastante know-how. Então, é basicamente isso que a gente faz. A gente ajuda empresas de médio e grande porte a fazer uma comunicação melhor com seu público interno, com seus colaboradores, promover cultura, promover sentimentos de proximidade, de pertencimento, de orgulho da marca, de orgulho em pertencer. E agora também fazendo uma ampliação de escopo, que depois eu posso comentar um pouco mais sobre mais esse pivô. Pelas minhas contas aqui é o 7º pivô que a gente faz, né? Sempre se transformando. Mas para ser resumido aqui, é comunicação interna, médias e grandes empresas. Agora, Igor, se a gente faz um recorte desses 3 primeiros anos que vocês foram testando ali e trocando figurinha, deu preju, empatou? Como é que foi esse começo até entender qual era o produto? E aí eu queria que você contasse quando é que você sentiu o cheiro que o subnicho estava melhor do que a amplitude dos assuntos que vocês estavam mexendo. Eu acho muito interessante essas histórias de começo, né? Porque realmente são momentos assim de muitas descobertas, desafios e muitos perrengues, né? Como costumam dizer aí. A gente começou a empresa do jeito como não se recomenda começar hoje, né? Sem saber o que fazer. A gente tinha muita energia, muito conhecimento, a gente tinha capacidade de se sustentar e sustentar uma pequena empresa vendendo esse conhecimento como consultoria. Aliás, essa é uma estratégia que eu conheço várias histórias de empresas que começaram assim. Poxa, eu quero ter uma empresa, eu vou começar vendendo consultoria, aos poucos eu vou encontrar um mercado e eu vou me expor a possibilidades e uma hora eu vou encontrar uma possibilidade que vire um negócio. A gente começou desse jeito. Mas a gente tinha uma lista de 5 produtos, de 5 mercados que, quando a gente estava estudando lá para empreender, a gente levantou, escreveu um plano de negócios e foi construindo. A gente fez bastante coisa bacana. A gente construiu um produto voltado para deficientes visuais, que a gente patenteou, que virou até tese de mestrado de uma pessoa, e que foi muito legal, que basicamente ele faz a substituição sensorial para deficientes visuais. Ele tem uma câmera portátil e você tem um produto na palma da sua mão cheio de pontinhos vibratórios e a gente desenha a imagem capturada pela câmera ali em tempo real na mão da pessoa. E tridimensionalmente aplicada? Bidimensional, mas a gente pega todos os contornos da imagem, do vídeo que está sendo captado, né, por aquela câmera, e a gente faz um processamento nessa imagem, extrai os contornos e depois a gente aciona eletronicamente vários pontinhos vibratórios, vários senoidezinhos ali para ficar vibrando um ponto. E aí quando a pessoa tá olhando assim as coisas, por exemplo, se eu estou olhando para você, eu vejo um contorno, né, teu, e o movimento assim, a tua silhueta vai ser desenhada na minha mão. Entendi. Não sei se a minha caberia na sua mão, mas... Mas era nesse nível, assim, e tinha muita coisa, muita tecnologia nesse produto, processamento de imagens. Que legal. Isso há quantos anos atrás? Isso foi em 2009 que a gente fez isso. A gente está falando de que Visual Recognition nem se falava, né? Que hoje dá para se usar um monte de coisa. A gente tinha muita experiência nesse negócio de eletrônica e vídeo, processamento de imagens e tudo mais. A gente tentou transformar isso num produto. E por mais interessante e legal que fosse, ele não encontrou um encaixe de mercado. Era muito caro, né? E a gente não conseguiu achar parcerias para distribuição. Então a gente ficou frustrado e foi para a segunda opção. E a gente foi fazendo. Era uma coisa voltada para DVRs, essa segunda opção. A gente começou a desenvolver, viu que não era isso. Depois a gente foi para a terceira opção. Era um mercado de educação à distância. A gente começou a desenvolver as tecnologias que existem até hoje, né? Então, às vezes você tenta um mercado usando uma tecnologia, aquele mercado não dá certo, mas você aproveita ele na tua próxima tentativa. No nosso caso foi assim. E aí você não parte do zero, né? No nosso caso foi isso. Essa terceira opção que a gente começou a desenvolver era um equipamento para... na época tinha muita questão do centro de educação à distância presencial. Então, tinha um professor aqui em São Paulo e 500 unidades de aprendizado espalhadas pelo interior do país, com uma TV, uma sala de aula e uma TV. E a gente desenvolveu um equipamentozinho, que inclusive a gente usa até hoje, como se fosse um set-top box, conectado na internet, que baixa a aula e tem uma usabilidade ali para o professor, para o instrutor local, na cidade do interior, por exemplo, fazer o conteúdo ser exibido.
Isso lá para 2010, né? E isso aí a gente conseguiu alguns clientes, a gente conseguiu um primeiro faturamento que permitiu a gente fazer o primeiro lote de fabricação desse equipamento, um pouco maior, etc. Mas também a gente viu que não era aquilo que ia fazer a empresa parar em pé. Aí a gente começou a aproveitar a quarta tentativa, a gente já utilizou a mesma tecnologia para tentar ser a empresa que ia ajudar a fazer fundar o Netflix brasileiro. Tinha algumas empresas no Brasil que estavam investindo para comprar conteúdo e tentar replicar o modelo de negócio da Netflix no Brasil. Só que naquela época não existia Smart TV que você, com controle remoto, acessa a aplicação e sai usando. Então tinha necessidade de uma caixinha, como se fosse um receptor de TV a cabo, mas que desse conexão à internet e a pessoa, o usuário, a pessoa que está lá na sala de estar, pegasse um controle remoto e selecionasse que filme quer ver. Era uma grande telefonia que estava por trás disso, ou não? Tem as grandes que tentaram. A gente foi o fornecedor do hardware de 2 empresas, startups, que tiveram investimentos nisso, que foram feitos lançamentos, que compraram títulos de filmes para alugar. E foram coisas sérias assim, que aconteceram em 2010 também, né? E a gente era a caixinha deles. Nos Estados Unidos tinha um produtinho que foi o que catapultou o Netflix no começo, que era uma caixinha chamada Roku. ROKU. E a gente fez isso no Brasil. E aí essas empresas lançaram os seus produtos, mas por conta de restrições do próprio mercado, do custo para você adquirir filmes, catálogo de filmes, e o próprio mercado que não estava muito pronto ainda... Era meio parecido com o esquema do videokê, não é? Que você comprava o cartucho de músicas para poder reproduzir dentro de um aparelho. Não, assim, né? Era online mesmo. Era online? O equipamento acessava a internet, eles tinham servidores de streaming, né? Que já existia naquela época, claro. E eles compravam os títulos, colocavam os títulos, quando eu falo títulos, filmes mesmo, de alguns estúdios ali, e colocaram para vender a assinatura disso. Exatamente igual a Netflix hoje. Eles tentaram ser os pioneiros nisso, mas o mercado não estava pronto. Depois de alguns anos, o Netflix entrou no Brasil. E a nossa internet também, em 2010, ainda não era nada muito... Não era muito acessível também, né? Então, essa foi a quarta tentativa. E aí a gente foi percebendo que, poxa, isso também não deu. E a quinta tentativa, que foi que estava tudo no nosso plano de negócio, estava tudo escrito lá, foi uma coisa até, poxa, como tem força você escrever as coisas, né? Aliás, bom, se a gente está num podcast para empreendedorismo, uma das dicas que eu dou é escreva seus planos, né? A probabilidade aumenta. Alguma coisa acontece no nível quântico lá, talvez, que se você escrever alguma coisa, é mais provável dela acontecer. A quinta tentativa era justamente a questão do digital signage, que era comunicação visual por telas, por painéis de LED, por telas, etc. E a gente coincidiu que a gente estava terminando essa quarta, digamos assim, que eu chamo dessa quarta tentativa, como a gente, para poder fazer essa terceira e essa quarta tentativa de promover o nosso produto, que é essa caixinha, esse hardware aí, esse set-top box, tinha saído publicações em mídia, né? A gente estava numa incubadora que tinha uma assessoria de imprensa própria, que inclusive hoje é a empresa chamada Dialeto, lá de Florianópolis, é bem famosa. Eles estavam no incubador e eles geraram algumas press releases para a gente. Isso acabou gerando demanda de clientes desse mercado, de digital signage, que ligavam, perguntavam. No começo a gente falava, tá, mas a gente nem queria, né? Porque já recebia muito contato, mas não é isso que a gente faz, etc. Só que um dia a gente estava refletindo sobre isso e falou, pô, peraí, vamos testar se isso aqui tem alguma coisa, né? Porque eles estão entrando em contato, a gente está dizendo que não atende, porque é só um hardware, sendo que eles precisavam de mais do que isso, eles precisavam de uma solução, de um SaaS associado. Aí a gente fez um teste de mercado, colocamos uma verbinha lá em AdWords do Google, que naquela época já era uma potência, né? Já era uma potência, né? Em 2011 ali, comecinho de 2011. A gente colocou, viu que, poxa, gerou demanda. Então, quer saber? Vamos implementar essa última... A gente implementou lá um modelo e em 3 meses a gente criou a primeira versão do SaaS, do Software as a Service, que o meu cliente acessava para poder gerenciar o conteúdo que ele vai exibir nessas telas através do meu hardware, através dessa caixinha que a gente desenvolveu, essa eletrônica, né? E aí o modelo de negócio era recorrência. Então, a barreira de entrada é mais baixa, você não precisa comprar um equipamento. A gente colocou o equipamento em comodato e ele pagava uma assinatura para cada tela que ele quisesse ter. Então, o começo foi esse e a gente foi vendo que mais clientes iam entrando, mais clientes iam assinando. A gente está falando de uma época que Smart TV não estava nos planos ainda tecnológicos e nem o Chromecast, por exemplo. A gente estava falando de um momento ali muito ainda satélite, né?
Sinal por satélite nas TVs. Tinha muito projeto de digital signage. De signage eu não sei, mas de comunicação interna por TV corporativa naquela época se fazia por satélite, né? Acredito que até talvez ainda exista algum projeto assim, mas hoje é totalmente inefetivo fazer um projeto de comunicação interna, TV corporativa por satélite. Uhum. Então, a gente começou a ter os primeiros clientes e começou a crescer, né? E ter uma receita recorrente ali. É só em 2011, 3 anos e meio depois de fundar a empresa. E, obviamente, você perguntou se a gente teve lucro. Nem sei se faz sentido esse conceito de lucro nesses primeiros 3 anos, porque, com certeza, digamos assim, foi um investimento enorme de tudo quanto é tipo tanto de recurso pessoal, que era pouco, porque a gente era recém-formado, então... Mas é mais o que a gente deixou de ganhar, digamos assim, trabalhando no mercado e mais, enfim, trabalhar como um maluco no começo. Mas vocês tinham Então, um Prolabore, alguma coisa assim? Ou... A gente fundou a empresa e criou, obviamente ganhava um Prolabore da receita que a gente gerava vendendo consultoria, muito mais baixo do que a gente tinha potencial na época, Sim, né, sim. de conseguir ganhar. Então, esse era Vários engenheiros elétricos juntos. dava choque ali. Eram basicamente 3. Eu, o outro fundador, o Eduardo, e o Eric, que é meu irmão e está comigo até hoje na liderança do nosso time. Todos são engenheiros mesmo? Eram 3. Legal. 3 engenheiros eletricistas. Então tinha um lado de pouca diversidade, digamos assim, cognitiva, que a gente foi corrigindo com o tempo, que é um elemento essencial para qualquer negócio, né? E que a gente não tinha no começo. Então, até por isso, a gente ficava muito focado no produto. Sim, na caixinha, né? Na caixinha e tal. E depois, até um dos grandes aprendizados que a gente teve ao longo do tempo foi fazer uma ampliação desse escopo, né? De conhecimentos e buscar conhecimentos não só voltados para desenvolver um produto, mas também, principalmente, para você entender como é que você vai chegar no mercado, qual que vai ser a tua estratégia de go-to-market, como é que você vai fazer as pessoas saberem que você tem aquele produto, né? E esse foi um ponto de virada importante que foi acontecer depois, lá em 2015. Mas o começo ali, esse caos de fundação, de tentar, produto A, produto B, testa aqui, vai num evento X para ver o que acontece. A gente passou durante os 3 primeiros anos e, no fundo, foi um grande investimento de energia, né? Para poder chegar naquela conclusão de que, peraí, aqui tem um mercado que possa puxar a gente para algum lugar. Até esse caminho aí, vocês literalmente enterraram as outras soluções que não deram que não deram certo. Ou continuaram aí na carteira, carregando de alguma forma, ou sempre a consultoria era o caminho? Não, sempre sobra, porque quando você gerou, algumas dessas oportunidades geraram clientes. Uhum. Então você sempre tem compromissos que você tem que atender. Um contrato. A gente teve alguma coisinha que depois sobrou até 2013 e tudo mais, de atender clientes que tinham comprado essa solução, principalmente na área de educação, né? Mas a empresa tem que ter séria, tem que cumprir seus contratos, só que a gente foi se movendo, né? Porque afinal de contas a gente estava tentando descobrir alguma coisa que fosse gerar uma escala ali. E na hora que você encontra essa oportunidade, quando a gente fala de TV corporativa, qual que era o cenário lá? A gente está falando de 2013, mais 2011, ou menos? A gente começou. O primeiro cliente foi em maio. Mas aí não era TV corporativa ainda, era digital signage. E isso é uma das coisas que eu acho que da nossa história empreendedora, é uma das aprendizados que eu sempre falo, assim, né? Como a gente era muito técnico quando a gente começou, a gente pensava o seguinte, com a cabeça do técnico, né? Se você desenvolver o melhor produto do universo, ele vai se vender sozinho. Uhum. E isso não está certo, está errado. O que acontece quando você desenvolve um bom produto e você não desenvolve uma boa estratégia de go-to-market? Você não desenvolve quem é o seu cliente ideal, você não entende quais são os seus canais de geração de demanda, você não prototipa, não testa. Você basicamente vai ficar refém. Você vai ter um produto e você não vai escolher o seu cliente, é o seu cliente que vai escolher você. O que aconteceu com a gente é que a gente criou um produto e vendeu para todo mundo que batia na porta, né? E aí a gente chegou num ponto lá de 2011 até final de 2014, a empresa cresceu bastante assim, a gente era nada e de repente tinha uma recorrência lá de uns 300 mil mensal. Então chegou no MRR de 300 mil e a gente achou, poxa, estamos crescendo bastante, né? Muito, muito bom. E a gente estava muito feliz. Só que a gente começou a aprender que tem métricas nesse negócio de SaaS. E muito técnicos, focado em produto. E, de repente, tem que começar a entender por que tem churn, qual é o nosso churn. Até entender que toda aquela questão, ela dizia se o negócio era viável ou não, mesmo a gente tendo um faturamento, demorou um tempinho. E aí, em 2014, 3 anos depois da gente começar esse mercado, a gente já tinha, digamos assim, a gente já estava versado nesse mundo de métricas SaaS, de entender o que é um negócio com recorrência e tudo mais, e a gente percebeu
que a base de clientes que a gente tinha montado naquela época, basicamente eram empresas de muito pequeno porte, muito voláteis, com altíssima chance de a empresa não continuar, de cancelar o projeto, etc. E as nossas taxas de renovação eram muito baixas, justamente por conta dessa característica da empresa que vende publicidade, né? Microempresa que vende publicidade. Não era comunicação interna, era venda de publicidade. Uhum. Né? E a gente falou assim, puxa, a gente agora chegou num ponto em que tudo que a gente vende só substitui o cliente que saiu. Então, ou seja, a gente chegou num teto. Então a gente entendeu que a conclusão foi, poxa, o nosso modelo de negócio, que a gente estava feliz porque ele tinha gerado um crescimento rápido, ele é um modelo de negócio que não para em pé, não gera uma empresa maior do que isso. Você vai estar com uma empresa ali faturando 3 milhões, 3 milhões e meio por ano, mas ela não consegue sair dali. Ou seja, está fadado ao fracasso, né? Porque uma hora muda uma condição ou outra de mercado, a empresa morre. Então esse foi um ponto muito difícil, mas que ao mesmo tempo fez a gente pensar muito, refletir, tentar identificar sinais de qual era o caminho de saída para aquilo. A gente teve a sorte de 2014 vendendo a solução assim para todo mundo, né? Tipo, apenas com uma propaganda no Google, as pessoas ligavam e a gente vendia. Mas a gente acabou dando sorte porque a gente acabou vendendo desse jeito para 2 peixões. Eu costumo falar, né? Na época foi um departamento grande do Bradesco, que é cliente da Progic até hoje, então basicamente 10 anos que o Bradesco é cliente da Progic, e da Johnson Controls, que é uma grande fabricante mundial de ar-condicionados, que também é cliente nosso até hoje, então 10 anos. Esses 2 clientes aí, eles meio que caíram no nosso colo e a gente ficou, poxa, que legal, né? Vendemos para 2 empresas grandes, assim, não temos marketing direito, o nosso site é de startup, é ruinzinho, etc., mas eles contrataram e mais, eles estão gostando e mais, eles não acharam o nosso preço alto, achamos várias vantagens, renovaram, nem questionaram. A gente achou várias vantagens daqueles 2 clientes ali. A gente sabia que era para comunicação interna, o uso que eles tinham da nossa solução e a gente foi daí entender e encontrar outros perfis também, dentro da nossa base, com 300 e poucas empresas, que tinham esse mesmo perfil de empresa maior, e que usava para comunicação interna. E aí a gente foi lá e calculou as métricas e fez entrevista com eles e percebeu que, poxa, aqui é que está o nosso futuro. A gente vai ter que fazer mais um pivô, que foi, digamos, o 6º pivô, né? Dentro dessa história nossa aí de caos. E a gente vai pivotar o nosso produto e a gente, naquele ponto, a gente tinha entendido já que não adianta fazer o melhor produto do mundo, porque se você não souber qual é o cliente, qual é o problema de qual cliente que você vai resolver, tá furado a tua estratégia. Até tem uma coisa que eu conto que é legal, que é o seguinte: a gente tinha um produto muito bom mesmo, tem até hoje, um produto, não é à toa que a gente conquistou essa liderança aí de mercado, os clientes falam, então a gente tem um produto bom porque tem essa visão. Mas lá em 2014, tinha algumas empresas surgindo fazendo a mesma coisa, que a gente via que a solução era muito, muito mais simplificada, mas que tinha mais clientes que a gente, e clientes super de renome, assim. Então a gente falou, puxa, mas que injustiça. Que injustiça, né? Como é que pode? Eu sei que o meu produto é muito melhor. Por que eles estão com bem mais clientes que a gente e com clientes desse perfil? E a gente falou, cara, a gente realmente precisa sair da nossa caixinha técnica aqui e precisa entender profundamente como é que funciona a estratégia de go-to-marketing de empresas do nosso perfil. Então, eu e as pessoas que estavam na época, a Daniane já, que é minha sócia, o Eric, a gente foi se capacitar em marketing, vendas, marketing digital, prospecção de vendas, execução de vendas, todas as coisas que estavam, digamos assim, relativamente novas na época. Funil de vendas. Funil de vendas, máquina de vendas, aquela coisa toda. Então, a gente foi realmente usar, digamos assim, a nossa capacidade técnica para entender aquelas coisas. Porque é um mecanismo de vendas, de geração de negócios, mais técnico do que tinha no passado. A gente tinha um pouco de medo dos paradigmas que existiam na época de vendas, porque a gente achava que, poxa, aquilo era tudo muito uma ciência abstrata, meio... Estava se popularizando muito. Técnicas de marketing e vendas que tinham muitos números, muitas métricas, muito processos desenhados. A gente pensou assim, pô, essa é a nossa praia, a gente entende de coisas assim, né? E aí a gente resolveu se aprofundar naquilo e criar a nossa máquina de vendas na Progic. Isso foi em 2015. Então, junto com a ideia de pivotar a empresa para focar no mercado de médias e grandes empresas que precisavam se comunicar com seu colaborador, ou seja, comunicação interna, veio a ideia de poxa, vamos se capacitar aí nessa questão de marketing de vendas e criar a nossa máquina de vendas. E isso foi em 2015. E esse foi um ponto de virada muito importante para a gente. 2015.
2015. Foi todo mundo aprender a prospectar e gerir venda? Não, apenas as lideranças ali, né? Aham. Eu, a Daniane e o Eric, que somos 3 sócios que estão Legal. na empresa até hoje. O Eric, ele era engenheiro de desenvolvimento de eletrônica também. E ele daí fez uma transição de carreira e foi para marketing. E está até agora liderando o nosso time de marketing. Legal. Criou uma área de marketing digital, que depois foi criando vários canais de comunicação diferentes. Blog, redes sociais, podcast, YouTube. Faz um monte de coisa. E eu fui desenvolver a nossa área de vendas mesmo, né? Com Salesforce, na época a gente contratou, e desenhar processo, e contratar consultoria. A gente fez todo esse processo, criamos uma área de prospecção também. Legal. Muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, bastante tentativa e erro, mas a gente conseguiu construir. Essa aqui é um dos nossos principais ativos que a empresa tem hoje, é a nossa capacidade de gerar negócio, né? De ir para o cliente, de fazer que as pessoas sabem quem é a gente, qual é a nossa reputação. E muito do aprendizado ainda do que vinha do Bradesco e da Johnson, assim, vocês iam entendendo o que eles vinham pedindo para aperfeiçoar esse produto? Isso foi bem a semente mesmo que deu aquele spark, assim, né? Aquela centelha que falou, poxa, caiu a ficha, né? Esse perfil de cliente aqui a gente atende muito bem, eles têm métricas positivas de recorrência e principalmente o mercado é muito grande, porque comunicação interna não é uma demanda que o setor bancário tem, né? Qualquer empresa precisa de uma comunicação interna boa. Então, ele é muito horizontalizado, assim, a gente atende todo mundo, né? Eu atendo agro, financeiro, startups, empresas de tecnologia, seguros é um setor forte para mim, farmacêutico é um setor forte para a gente também. Então, é uma demanda, uma necessidade universal de qualquer empresa fazer uma boa comunicação. Aí por que eu te perguntei isso? Porque quando a gente encontra ali o cliente que dá o norte pra gente, a gente começa a usar ele como, não digo cobaia, né? Mas a gente começa a aplicar tudo que a gente aprende de novo, a gente testa lá. Ou a gente escuta muito o que ele fala para reaplicar para todo o restante da base. Sim. Né? Isso é uma dinâmica que aconteceu com eles desde o começo e acontece até hoje com toda a nossa base de clientes, né? Legal. Você entender o que ele está precisando, quais são as estratégias dele, e aí aquilo vai gerando, digamos assim, um canal de retorno para o desenvolvimento, para o próprio discurso de marketing, para como a gente faz o pós-venda. É uma parte fundamental, realmente. E nesse produto que vocês começaram a desenvolver, tinha muito de hardware ainda ou não? Aí vocês começaram a ficar mais digital tudo, né? O hardware foi só, digamos, o primeiro passo ali. Em 2011, o que fez a gente poder começar a entrar nesse mercado foi a criação do SaaS. Aí a gente virou uma empresa de SaaS, de Software as a Service. Hoje o hardware ele é um opcional do SaaS da Progic. A Progic virou uma empresa de Software as a Service, software em nuvem, né? E o hardware, essa competência que a gente tem de desenvolver, fabricar hardware, virou, digamos, um opcional. Ele nem é obrigatório. Mas é um grande diferencial que a gente tem. Mas se precisar, tem ali. A grande maioria dos nossos clientes contrata esse opcional também. Tá. Porque como a gente tem a competência do hardware, nosso hardware é super robusto, a gente consegue mandar ele para vários países e não ficar com medo de ele dar problema, né? Então, entre as transformações que a gente passou para poder gerar um negócio escalável, que cresce, etc., foi a mudança de um modelo de negócio em que eu vendo um hardware industrializado por mim mesmo para um modelo de negócio em que eu vendo licenças com recorrência mensal, anual, etc., de uma solução em nuvem que pode ter um hardware incomodado ou não. E a gente meio que transformou o hardware em parte do que gera valor recorrente, né, para o nosso cliente. Porque ele é entregue na forma de comodato. Agora, nessa construção, quando vocês chegam ali... Porque você já vinha de uma receita de 300, ali 1.000, né? Sim. Até encontrar esses 2 peixões que a gente falou. E aí vocês começam a aprofundar o que acontece ali. Porque eu também entendo que vocês também descobriram quais eram os tipos de cliente que vocês não queriam para aquele momento novo da Progic, né? A gente parou de vender não é que a gente parou de vender, a gente subiu a nossa régua, né? Para poder vender para clientes que fossem com um perfil de empresa muito pequena e tivessem com foco principal em venda de publicidade. Porque a gente percebeu que aquele perfil específico ele tinha as métricas gerais. É claro que eu tenho clientes daquela época até hoje que fazem publicidade. Mas as métricas gerais, a probabilidade era menos otimista. Então a gente subiu a régua
processo, por exemplo, de avaliação de crédito ficou mais difícil para o cliente contratar a nossa solução. Afinal de contas, numa solução SaaS, que tem hardware incomodato, parte do valor que você está entregando é fornecer crédito para o cliente, né? Porque eu já fabriquei o equipamento, eu já investi em marketing, vendas, etc., e eu estou te cobrando uma mensalidadezinha. Eu só vou recuperar o meu investimento de marketing, vendas, fabricação de equipamentos e colocar o produto, o software no ar, reservar espaço no storage. Eu só vou recuperar esse investimento pelo menos 1 ano depois. Então, todo cliente que entra na Progic ainda hoje, ele tem uma etapa do processo comercial que é avaliar o crédito do cliente. Para a gente saber se a gente pode, de forma segura, fornecer para aquela empresa, né? Então, o que a gente fez quando a gente decidiu focar na empresa grande, com a aplicação de comunicação interna, foi que a gente subiu a régua da avaliação de crédito e passaram a entrar menos empresas com foco em comunicação publicitária e mais empresas grandes que a gente estava, nesse ponto, já buscando com mais força, né? E aí o que aconteceu, só para completar isso, o que acontece? A gente estabeleceu uma estrutura de faturamento ali na época com foco, basicamente, sei lá, 90% nesse perfil que a gente viu que a métrica era ruim. A gente tem compromisso com eles, então, obviamente, a gente continua atendendo até hoje boa parte dessas empresas, mas a gente não deixou aquela base crescer. E aí, proporcionalmente, como aquela base ela tem um churn, ela vai sozinha, ela vai diminuindo com o tempo. Hoje ela representa 10% do nosso faturamento. Que a gente cresceu, né? Então a gente ficou bem maior, mas... Inverteu completamente. Mas ela fez uma curva. Antes a empresa grande era 10% do faturamento e 90% era a empresa pequena. Para arredondar, assim, simplificar. Eu demorei 4 anos para fazer um X nessa curva e inverter. Só lá em 2019 que a gente viu que a curva tinha meio que finalizado. Beleza, inverteu. Era 90-10, agora é 10-90. E aí, em 2019 a gente conseguiu fazer esse processo. A gente ainda vende, a nossa solução ela ainda atende esses mercados, mas a gente, digamos assim, pode se dar o luxo nesse caso de ser restritivo. Eu só vendo realmente se o cliente já tem uma solidez, né? Se ele já tem um histórico. Eu não vendo para quem está apostando tanto assim mais, porque senão o risco de eu não recuperar o meu investimento é muito alto. Sim. E a gente está falando de uma licença de quanto? É por pessoa? É por equipamento? Como que você precifica? A TV corporativa, o mercado em geral, o modelo de negócio de TV corporativa é uma assinatura mensal por ponto, que a gente chama, né? Ou por player. Uhum. Você pode até ligar um player em mais de uma tela, mas em geral é um player em uma tela. E o player, ele consome conteúdos da internet que você vai entregar a partir do seu data center, do seu servidor. O usuário, né, o cliente, ele coloca os conteúdos dele, falando aqui de uma forma bem simplificada, mas ele coloca os conteúdos dele ali na plataforma, no SaaS, e o equipamento que está na borda, na ponta, junto com a TV, ele baixa aquele conteúdo para exibir na tela. E o modelo é sempre uma assinatura por ponto. E no caso da Progic, dependendo do volume, pode cair. Mas ele começa na faixa de 400, 300 e alguma coisa por equipamento. Por equipamento. E agora a gente também vê, por exemplo, nesse exato momento a gente teve um show nas Olimpíadas de uma grande TV que sempre teve os direitos e o Cazé transmitindo em internet, etc., e conseguindo cobrir tão bem quanto. Onde que eu quero chegar? Com o avanço das smarts, a gente pode estar chegando a falar, e deve estar no roadmap de vocês, de ter o canal Progic dentro de uma Smart TV, porque ali praticamente é só software depois, né? Sim. As Smart TVs começaram a surgir de uma forma mais estabelecida, mais estruturada ali em 2016. Uhum. A gente tinha essa hipótese também, e a gente fez uma parceria com a LG na época, fomos homologados pela LG da Coreia, inclusive, e a gente desenvolveu uma versão do nosso software compatível com a Smart TV profissional da LG. Mas o que a gente descobriu com o tempo é que para essa aplicação profissional não é o que o mercado quer. E tem alguns problemas com isso, porque a TV ela é mais difícil de você atualizar, as versões mudam com muita frequência. O próprio usuário não atualiza a TV mesmo, né? Ele não tem esse... O que uma TV tem de valor para um usuário que está na sala assistindo Netflix, Amazon, etc., o que é muito, muito legal, não funciona para quem está usando uma TV num ambiente corporativo para exibir sempre a mesma programação. Então, na prática, o valor a mais que se cobra por esse embarcado e todos os
custos adicionais que você tem para dar manutenção nisso ao longo do tempo, eles acabam não compensando. Entendi. A gente acabou descobrindo que no caso de comunicação corporativa, ainda assim o equipamento externo é o que mais funciona. E assim, a gente tem a oferta do Smart TV no nosso produto, mas eu diria que 99% das licenças que a gente comercializa por mês são para usar o hardware próprio da Project. O 1% que sobra está dividido ali entre PC Windows, que são empresas que de repente já tinham um parque de máquinas PC instaladas e querem continuar. A gente é compatível também. E Smart TVs. Mas Smart TVs, para essa aplicação específica, a gente não está vendo funcionar no mercado. Entendi. Agora, entrando um pouco de quem procura vocês, se a gente for fazer um raio-x assim de quem tem o contato com vocês e precisa da solução, a gente está falando de que tipo de profissionais? Quem são eles? O que eles precisam? E qual que é a dor mais latente no momento dele? A gente está falando da comunicação como um todo, mas quais são as dificuldades mais comuns que a empresa te procura e fala assim, cara, a gente está com dificuldade nisso. Uhum. E quem são essas pessoas? Tipicamente, profissionais da área de comunicação. As empresas grandes, geralmente elas já estão no nível de maturidade em que eles conseguem separar uma área funcional que eles nomeiam como comunicação interna ou alguma coisa muito correlata com isso, cujo objetivo é realmente comunicar com o colaborador, e também áreas de RH. Normalmente, as funções de comunicação interna dentro das empresas não nascem assim como departamentos, nascem como uma pessoa dentro da área de RH que tem aquela atribuição, às vezes uma pessoa dentro da área de marketing. Em algumas situações mais raras, até alguém dentro da TI, mas isso é muito raro mesmo. É tipicamente na área de RH e comunicação. Então, o perfil nosso o ICP nosso é um profissional analista, um gerente de comunicação interna ou de RH. E o que normalmente eles estão querendo quando eles estão buscando uma TV corporativa? E aí, eu acho que para poder explicar isso, dá para fazer um pequeno comentário a respeito de TV, que é o seguinte. A TV é mais um canal de comunicação interna que você pode ter, né? Você tem vários canais. E-mail, tem os canais não digitais, que são extremamente importantes e indispensáveis, como as reuniões mesmo. Face a face, às vezes reuniões que você junta várias pessoas para o diretor, um CEO falar. Isso aí é muito importante. Mas são vários canais. A TV é mais um deles. Dentre os canais digitais, o que a TV tem de, digamos assim, de diferente, de único? Ela é um canal, pelo fato de ser visual, ela é um canal em que o impacto da informação ele acontece de forma passiva. Eu não preciso tomar uma iniciativa como público, né? Eu não preciso tomar uma iniciativa para poder acessar um conteúdo. Eu estou num espaço, eu estou num café, eu estou num restaurante, eu estou no meu escritório e de repente eu olho para o lado e está lá o conteúdo na tela. Basicamente esse início é uma coisa muito interessante para a TV. Você não depende da pessoa querer ir lá, abrir um e-mail, abrir a intranet para poder achar aquele conteúdo. Porque para ele tomar essa iniciativa, ele tem que estar precisando daquilo. Eventualmente, ele não... E para ele precisar, ele precisa estar num contexto em que ele precisa. E é bem passivo, né? A gente está falando de uma comunicação mais ativa. Né? Para ele acessar um conteúdo que está escondido dentro de um aplicativo, de um portal... E eu não estou desmerecendo os canais. Inclusive, a gente tem investido muito no aplicativo porque é um canal extremamente importante. Só que cada canal tem a sua função num momento, digamos assim, né? Ele precisa proativamente fazer alguma coisa. E, às vezes, esse proativo pode tornar aquele conteúdo inacessível na prática. Então, você usa a TV para garantir que o conteúdo vai estar exposto no espaço, né? E a pessoa, se ela está circulando naquele espaço, ela vai acabar acessando. A TV também tem uma questão de frequência, aí de exibir várias coisas de forma frequência, mas por que eu falei isso? Porque, normalmente, quando uma pessoa procura um canal de TV corporativa, ela está querendo justamente garantir que aquela informação mais estratégica, ela consegue tirar da vala comum, digamos assim, e garantir que o que é mais estratégico está visível para o público inteiro, né? Ele ganha, digamos assim, um destaque. Porque a TV é uma coisa muito... Ela não tem como ignorar, né? Você está num espaço, tem uma TV passando conteúdo com a sua marca, a marca da empresa em que você está. É muito difícil de ignorar aquilo. Então, acaba sendo um canal, digamos assim, privilegiado. Esse é um dos elementos. O outro fator muito importante que leva as pessoas a investir em canais de TV corporativa é quando elas têm parte da sua população interna, digamos assim, offline. Eles não têm e-mail, não trabalham na frente de um computador, eles estão trabalhando ou numa linha de produção,
ou estão trabalhando numa loja e não tem, o trabalho deles é em pé, falando com o público, ou eles estão no agro, por exemplo. A gente tem muitos clientes que é assim, uma parte da população interna deles é uma população offline, não está conectada, né? E não recebe e-mail, não tem um e-mail corporativo. Então, como é que eu vou falar com essa pessoa por meios digitais? Né? Tudo bem, eu tenho os meios humanos de comunicação, do líder, né, da reunião ampla, etc. Mas e digitalmente, como é que eu faço para falar com essa pessoa que não tem o celular, não pode usar o celular no trabalho, por exemplo, não pode usar o computador? A TV costuma ser uma das formas mais efetivas. Então, costumam ser as duas principais razões de você buscar a gente para uma TV corporativa. Aí, e quando esse profissional te procura e a gente fala de uma programação, que tipo de programação eles acabam aplicando ali? Porque eu entendo assim, a gente está muito acostumado com outras TVs que a gente tem no nosso caminho, né? Por exemplo, acho que uma muito famosa sobre mídia é Elemídia. Né? Você está no elevador, você está ali consumindo. Mas em cada propaganda você tem um consumo de alguma informação mais ampla. Sim. Né? Como que tá as Olimpíadas, se aconteceu alguma notícia muito importante. Então você tem ali uma divisão entre informação e comercialmente, né, explorando aquela tela. Quando a gente fala de TV corporativa, né, eu acho que tira o comercial e bota só realmente informação importante. O que eles costumam colocar ali de forma que aquilo seja interessante e pegue nos momentos de transição dos colaboradores? É até interessante que você trouxe a Elemídia, porque as pessoas, inclusive, costumam confundir um pouco, né? A Elemídia é um canal de comunicação visual, assim como a TV corporativa, só que com fins publicitários. Sim. O que paga as contas ali é vender o anúncio, né? E a TV corporativa, realmente, o objetivo é comunicação interna, mas vale o paralelo, tá? Porque as pessoas, elas vão no shopping, vão no elevador, elas veem o canal da Eletromídia, da Elemídia, etc. E na TV, como é que funciona? Você tem também a possibilidade, dentro de uma TV corporativa, colocar conteúdos externos, que a gente chama, que são conteúdos para atrair o público. De entretenimento. De entretenimento. Notícia, futebol, previsão do tempo, horóscopo. É bem comum utilizar isso. São poucas empresas que definem que, não, eu não quero conteúdo externo aqui, eu quero só conteúdo de marca meu. Poucas empresas que têm TV corporativa colocam essa limitação. A grande maioria reserva um pedacinho do tempo da TV para colocar conteúdo externo, que são esses conteúdos que eles têm uma dinâmica muito grande. Notícia, tipo, a cada 2 horas tem novas notícias acontecendo de economia, de esportes, né? E esse é um conteúdo que é usado para quê? Para você trazer novidade para a TV. Muitas vezes o conteúdo institucional da empresa não é um conteúdo... ele vai ficar lá por algum tempo, né? E a TV a gente não pode fazer com que ela seja muito repetitiva, senão as pessoas param de olhar. Então, você coloca uns elementos de conteúdo externo ali para ter sempre alguma novidade para que as pessoas olhem. Isso é importante também para a TV. A gente, inclusive, tem uma carteira, a gente tem uma agência própria dentro da Project e a maior parte do trabalho dessa agência é produzir conteúdo desse perfil, conteúdo com dicas de saúde. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do que a gente faz que é muito interessante. Agora teve uma crise de saúde aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, relacionada à dengue. Então, a gente produz conteúdos informativos sobre dengue de vários tipos diferentes, vinhetas, conteúdo editorial com título, texto, imagem, com várias notas ali dentro, templates para TV corporativa, bonitos, visualmente agradáveis, com cara de TV aberta mesmo, dessas melhores que você vê na TV a cabo, por exemplo. Muito profissional. E o cliente apenas arrasta aquilo para a programação dele. Isso é o que a gente chama de um conteúdo externo. Não foi ele que produziu. Não é um conteúdo institucional sobre quanto a gente vendeu, sobre o que o CEO falou, sobre um produto novo que a gente lançou. É um conteúdo externo que tem um objetivo de, nesse caso, educar o público interno, mas o cliente ele trouxe de fora, né? Tem também os conteúdos noticiosos que o cliente pode adicionar. Então, isso está lá ainda. Mas, tirando isso, o que na prática o cliente, né, a empresa, comunica? Aí é o que a gente chama de conteúdos realmente institucionais, são coisas da empresa. E a gente tem até visto um pouco de mudança ao longo do tempo. Existe desde aquela aplicação, digamos, mais operacional, de comunicar coisas operacionais. Realmente, por exemplo, olha, mudou a política de agendamento de férias e eu preciso comunicar isso para 5.000 pessoas.
É um grande desafio, você não tem Sim. noção. Né? As empresas, para poder fazer comunicações desse tipo numa população tão grande, se você não tem um caminho digital escalável, é bem difícil fazer essa informação ir descendo nos vários níveis de estrutura organizacional daquela empresa até chegar na ponta. Então, a TV é muito legal para fazer isso. Né? Você Perfeito. enche a empresa inteira, suas filiais, etc., de TVs e coloca essa informação para passar lá a cada 5 minutos durante um mês. Dificílimo alguém não ficar sabendo que mudou a política, né? Então, esse é um exemplo de uma comunicação mais, digamos assim, mais operacional. Mas a gente tem visto a TV corporativa, inclusive a gente tem defendido isso, de você utilizar ela de uma forma até um pouco mais estratégica. E quando eu falo estratégico, eu estou falando assim, com a intenção de mudar ou de evoluir algum elemento da sua cultura corporativa para gerar mais engajamento, para fazer com que a empresa tenha um desempenho melhor em alguma área específica e para transformar a cultura de fato. Né? Então, a gente tem visto muita coisa desse tipo. Eu vou dar um exemplo. Em qualquer empresa, as empresas elas precisam de times para funcionar, elas precisam de pessoas que queiram trabalhar juntas, né? Que se sintam bem trabalhando umas com as outras. Então, é legal você, digamos assim, fomentar dentro da sua cultura corporativa elementos de bom relacionamento. Né? Você fomentar que as pessoas se conheçam, talvez até um pouco no nível pessoal. Então, a gente promove muito conteúdos que têm a ver com isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Dia das Crianças. Existem campanhas que a gente estimula e a gente produz templates para os nossos clientes fazerem de Dia das Crianças em que você convida o colaborador a publicar na própria TV. E aí tem mecanismos de produção colaborativa de conteúdo em que você tem, às vezes, uma empresa com 5.000 pessoas, 1.000 pessoas contribuíram com fotos suas, com seus filhos, com nome, com alguma coisa que a criança gosta, etc. E aquilo vai para a TV. E por que disso? Por que dessa estratégia? Porque você está, no teu canal institucional, você está dando um pequeno fomento para que as pessoas se conheçam num nível um pouco mais pessoal. E não se vejam apenas como mais um colega de trabalho. Não é só mais um colega de trabalho, né? Poxa, tem uma pessoa ali... Passo mais tempo com ele do que com a minha família. Exato. Vezes, né? Então, a gente ajuda as pessoas a se conectarem um pouco melhor. Até um pouco dos slogans que a gente tem utilizado no marketing recentemente tem a ver com isso, conexão de pessoas, né? E a gente usa bastante a TV corporativa para isso, para gerar conexão de pessoas. Também outras coisas, para promover a questão de segurança, para que o CEO possa colocar a visão dele a respeito de algumas coisas. Isso é muito importante, a liderança mais alta da empresa está se posicionando nos canais da empresa. Mas esses são exemplos, né, de coisas que a gente pode fazer numa TV corporativa, tanto para garantir que a informação operacional chegue na ponta, evitando problema, evitando retrabalho, evitando dificuldades, quanto para você fomentar na cultura corporativa elementos que vão levar essa cultura para um lugar melhor, em termos de geração de desempenho, de engajamento e de retenção das pessoas. Né? Agora, como que é o desafio lá seu, da Dani, do Eric, né? São 5 sócios hoje. 5 sócios? Eu, a Daniane, o Eric, o Rodrigo e o Kaique. Tá. Quando vocês estão analisando ali as dificuldades e a construção, a gente está falando de um mundo pós-pandemia que a gente tem o trabalho híbrido, digital, né, que já chamaram, entre o físico e o digital, muito trabalho remoto, e a gente ainda tem mais não seria um agravante, mas mais um modelo que ajuda nesse cálculo, que são as gerações. Quando vocês estão analisando, já fiquei muito feliz em saber que tem uma agência própria produzindo conteúdo e facilitando a vida desses analistas de comunicação, RH, etc. Mas quando vocês colocam modelos de trabalho com típicos canais para se comunicar, mais um lance de gerações, me parece quase que um cálculo cartesiano, né? O negócio só vai aumentando. Como é que você faz para conseguir atender todo mundo? Porque cada empresa é uma empresa e cada agravante dessa fórmula é de uma forma, né? Sim. Como que vocês fazem e como que vocês mantêm isso para garantir que cheguem para todo mundo? Da Progic para fora, né, eu vou falar talvez em 2 aspectos. Né? Como que a gente faz como empresa, que eu acho relevante de comentar como é que a gente opera a nossa empresa nesse aspecto. Mas, assim, do ponto de vista de Progic, fornecendo produto para o mercado, isso tem a ver com o porquê a gente está fazendo esse 7º pivô que eu comentei contigo. Então, esse 6º pivô super importante de 2015, ali, quando a gente resolve criar uma máquina de vendas, resolve focar nesse perfil específico de necessidade de mercado, comunicação interna.
Aí, no finalzinho de comecinho de 2022, a gente decidiu dar o próximo passo em termos de posicionamento de mercado de produto. A gente está construindo uma plataforma nova, que já tem vários clientes usando os recursos dessa nova plataforma, mas ela é uma plataforma de mais de um canal. Tem a TV como nosso grande, digamos assim, especialidade ainda, mas já tem novos canais operando de forma integrada com a TV, como, por exemplo, o aplicativo de comunicação interna e a newsletter. Então, uma das formas que a gente propõe para o mercado sobre como abarcar essa questão de toda a diversidade que as nossas populações internas de colaboradores têm é você poder comunicar em vários canais para que as pessoas consumam informação nos canais que são mais adequadas para elas, dependendo de qual é a sua geração, do tipo do seu trabalho, do seu nível educacional, das suas preferências pessoais, né? Então, TV é um canal, aplicativo é um canal, intranet é um canal muito importante, e-mail é um canal muito importante também. A gente tem... Agora... É muito usado ainda? Continua sendo muito visualizado o e-mail? Se você tem pesquisas que a gente faz todo ano, tanto da Progic, que a gente acaba tendo acesso a um vasto contingente de profissionais da área, quanto das associações do setor, como a própria Aberge, e isso é questionado lá. Então, é um canal que não tem perspectiva de investir mais no ano que vem, mas é um canal que é assim, se você não é de linha de frente, frontline worker, como se costuma dizer, o e-mail é básico, você tem que ter e-mail, né? Eu acho que não... É claro que assim, a gente vai começando a colocar a comunicação por outros canais que vão ser mais efetivos. O e-mail, infelizmente, ele acaba sendo uma vala comum. A gente recebe muito e-mail, soma com a questão do spam. Tudo aquilo dilui a atenção. Às vezes você tem uma coisa muito importante para comunicar, se você mandar por e-mail, a chance de aquilo não chegar nas pessoas é grande. Não porque o e-mail não entrega, ele entrega, mas tem tanta coisa sendo entregue aqui naquele canal que as pessoas acabam não vendo, né? Eu mesmo, como o meu e-mail talvez tem bastante tempo, eu estou em 200 milhões de listas de spam do mundo inteiro, eu devo receber uns 150 e-mails por dia, assim. É uma coisa assim, infelizmente é um canal que está totalmente saturado, né? Mas você não tem como ficar sem, é importante. E o WhatsApp também está nesses planos? O WhatsApp, curiosamente, muitas empresas utilizam o WhatsApp para comunicação interna. Mas não é um canal concorrente da TV. É aí que tá. Os canais são todos complementares, né? E o que eu entendo, o que eu vejo das empresas que eu vejo utilizando o WhatsApp para comunicação interna, é meio que eles entendem quase como um mal necessário. Porque o problema do WhatsApp é que é um canal que tem pouquíssimo controle, você não consegue ter, digamos, uma mensuração dessa pessoa em escala, né? Se a pessoa viu, se não viu, se abriu, qual foi o nível de interação que ela teve. Ele tem problemas, mas ele tem uma entregabilidade muito boa, porque as pessoas estão muito acostumadas com o WhatsApp. E as soluções até têm opções de chat, mas a usabilidade do WhatsApp é muito boa. Então, a gente vê bastante empresas usando o WhatsApp para comunicação interna. Só que são objetivos diferentes, né? O WhatsApp, eu estou, às vezes, começando uma conversa e talvez venha uma resposta. Na TV é um pouco diferente. Na TV eu estou fazendo uma comunicação mais concentrada só no que é mais importante, que está sendo quase um broadcast assim, para a empresa inteira. Claro que você pode segmentar bastante com a TV, mas você tem, digamos, esse canhão de informação ali e ele é mais unidirecional. Então, cada canal tem o seu valor, tá? Isso é importante também. O WhatsApp também tem o lance além de ser muito ali, de estar no dia da pessoa, tem acho que 2 pontos importantes. Ela vai querer interagir, devolver e receber. Aí talvez a gente entre mais para chatbots, para outros modelos de comunicação contínua, né, com resposta. Mas também acho que existe um lance corporativo que, a partir do momento que você vai para o celular pessoal da pessoa, tá furando um pouco do que se tem de expectativa, né? Ele é muito efetivo, porém ele é muito pessoal. E acho que as empresas têm um pouco de dificuldade ali, né? Eu já tive até situações que eu criei grupos que eu juntava uma galera para falar de inovação. Com o tempo, né, o próprio RH fala, cara, não é um grupo homologado por nós, né, não tá com... Tá fora da política de TI. Tá fora da política de tecnologia e tal, então tem outros agravantes. Porém, é uma ferramenta que está em 99,9% de que tem smartphone no Brasil. Depende da cultura da empresa. Tem empresas que vão ser realmente mais rígidas em relação a isso, e aí não vão ter talvez os benefícios de poder chegar no colaborador. Existe um certo risco, né, de você estar fazendo comunicação via WhatsApp da pessoa, a não ser que você realmente dê um celular corporativo.
Mas algumas empresas também pensam, poxa, mas esse risco é baixo, a gente tem mesmo tendo um time grande, a cultura aqui ela permite isso, a gente vai também tomar cuidado em como utilizar esse canal. E eu vejo grandes empresas que usam Legal, também. legal. Porque eu acho muito efetivo, cara. Eu não vou citar nomes, eu tenho clientes com mais de 10 endereços diferentes no Brasil, com mais de 10 mil colaboradores, e que eu sei que um dos canais deles é o WhatsApp. Que legal. Que fazem disparos usando uma ferramenta de automação de disparos, fazem disparos em massas ali. Mas eu acredito que utilizam porque fazem essa conta, né? Fazem essa avaliação de risco e benefício, entendem que o benefício compensa, é bom para a empresa e vão utilizar. Mas eu acredito que, havendo uma solução mais corporativa, melhor, que apresente os benefícios do WhatsApp, como, por exemplo, a usabilidade, o interesse das empresas em focar num canal oficial seria muito melhor. Muito maior. Não é à toa que eles só crescem, né? E procuram vocês. Sim, um dos canais que a gente está desenvolvendo é justamente isso. É um WhatsApp, digamos assim, eu não vou usar o termo WhatsApp, mas é como se fosse um WhatsApp corporativo. Seria uma aplicação de chat, mas com uma usabilidade bem, digamos assim, simplificada. Fácil, simplificada, parecida com o WhatsApp, só que com a gestão que o mundo corporativo requer, né? De uma aplicação de chat. Então, quando a gente fala desses outros modelos de trabalho, que a pessoa está talvez mais remota, mais em casa, ela é abordada por outros canais que tem dentro da solução de vocês. Sim. Essa solução que a gente está falando já é a Kaki. Sim, o Kaki. É de Comunica Aqui, né? De Comunica Aqui. A gente criou essa marca, Kaki, porque primeiro é fácil de lembra uma fruta. Sim. Mas a origem dela é de comunicação, Comunica Aqui, comunicação aqui. Que é, digamos, um trocadilho para comunicação interna, só que é como se fosse, eu vou simplificar a comunicação interna, então, Kaki. E aí isso virou a marca do nosso aplicativo e ao longo do tempo a gente pretende fazer uma transição de marcas também das outros elementos da plataforma. E esse pivô novo que a gente está fazendo é de uma construção de uma segunda geração da nossa plataforma de comunicação interna. Essa segunda geração ela é nascida desde o começo para ser omnichannel. Então, ela tem os recursos de TV ali dentro ainda, mas eles estão, digamos, com o mesmo nível de importância dos recursos de aplicativo, de newsletter e de chat, quando entrar, está dentro do nosso roadmap, né? E o primeiro canal que a gente tem investido bastante, e já tem bastante clientes usando, é o canal aplicativo. E o que é esse aplicativo? É como se fosse um Instagram. A gente também não quer que os colaboradores tenham curvas de aprendizado. Então, a gente busca fazer similaridades de usabilidade com os major applications assim, que existem no mercado, né? Os principais, como o Instagram, como o LinkedIn. Então, o colaborador, ele instala o aplicativo da empresa dele, que é fornecido por nós, e ele vai ter uma timeline ali com as publicações institucionais e também com a possibilidade de comunicações sociais. Aí fica, digamos assim, uma opção da empresa. A empresa ela pode usar o canal o aplicativo como um aplicativo de comunicação institucional, de comunicação interna, em que a área de comunicação vai publicar sozinha ali dentro e o colaborador não é, digamos, para ele permitido fazer publicações ali dentro. Ou ele pode habilitar um modo social em que ele também tem um direito de publicar, o colaborador. E isso tem, dependendo da cultura da empresa, às vezes isso não se encaixa, mas muitas empresas gostam de fazer isso porque você gera um engajamento maior com o canal, né? Nas empresas que a gente tem feito, isso está sendo utilizado, a gente usa na Progic também, todos os nossos colaboradores podem fazer publicações, a gente faz campanhas dentro do aplicativo, às vezes campanha de saúde, Legal. Campanha para promover a consciência a respeito, por exemplo, de saúde mental, e a gente usa o canal para isso. E a gente estimula as pessoas a publicarem lá dentro. Então, isso gera um engajamento muito alto. É bacana. Agora, na construção dessa solução, tem algumas coisas que vocês foram aprender também. É casa de ferreiro, espeto de ferro mesmo lá? Como é que é a distribuição com vocês, esses testes, né? É engraçado porque essa história do casa de ferreiro, espeto de pau é uma coisa com a qual eu me digamos assim, me debato há muitos anos. Por quê? Porque TV corporativa, tipicamente, é um canal de comunicação, quanto maior a empresa, mais efetivo, né? E a gente tem muitos clientes, assim, a partir de 150, 100 funcionários, mas é a partir daí que ele começa a, digamos assim, fazer uma diferença. Empresas como a nossa, a gente tem 80 pessoas, os demais canais que a gente tem dentro, eles suprem muito a necessidade. Né? E a TV corporativa, por mais que a gente tenha tentado ao longo do tempo,
ele nunca se estabilizou dentro da Proagic como um canal, de forma assim, digamos, irônica, né? Porque a gente é líder nesse mercado, a gente fornece para muitas empresas em vários países, mas lá dentro não. Então ali a casa de ferreiro, realmente o espeto não foi de ferro, né? É até legal esse dado, né? Eu não Mas imaginava que você precisa de um montante acima de 150 colaboradores para que sim. aquilo tenha sentido, né? Também pelo custo de gestão, porque a TV corporativa você tem que ter uma dedicação um pouco maior para produzir conteúdo ali dentro. Tem muita coisa de arte que você pode querer colocar também. Mas é mais pelo fato de que numa empresa menor, a comunicação ela é menos desafiadora. Os canais que você tem, eles, principalmente até os canais mais não tão digitais assim, eles suprem as necessidades principais para você informar as pessoas e para você, digamos, modelar qual é a cultura corporativa que você tem dentro da empresa. A partir de um certo ponto de número de colaboradores, você já não tem mais acesso a todo mundo, as camadas de comunicação passam a ser muitas, porque você tem vários níveis de gestão, e nem todo mundo tem acesso a todos os canais digitais, é um pouco mais difícil. E aí a TV entra como uma luva, né? Agora, o que é interessante? O aplicativo, ele não tem essa questão do quanto maior, mais efetivo. Para nós, em específico na Proagic, com relação ao aplicativo, aí sim, casa de ferreiro, espeto de ferro. A gente usa muito o nosso próprio aplicativo lá dentro. E ele tem um impacto realmente bom na nossa comunicação e na cultura interna. A gente tem um case próprio porque na Proagic a gente tem muita ideia digamos assim, para a gente ter desempenho como profissionais, a gente tem que ter saúde física, saúde mental, tem que ter um conjunto de saúdes ali. E a gente promove muito isso dentro da nossa força interna de colaboradores, né? Então a gente faz campanhas de tempos em tempos. Uma campanha que a gente fez, Vida Pro, foi uma campanha de exercícios. Separou empresas em grupos e fez uma mini competição lá e as pessoas tinham que postar fotos fazendo algum tipo de atividade física. E acho que assim, talvez umas 2 ou 3 pessoas apenas que não publicaram dentro do nosso aplicativo fazendo algum exercício, né? Então, o nível de engajamento que a gente tem ali é próximo de 100%. Que legal. Funciona muito bem. E ele tem recursos para isso, né? Ele tem, você pode publicar vídeo, você pode publicar carrossel, você pode marcar um colega. Eu, como empresa, posso fazer uma publicação em destaque que gera notificação no celular. Então, tem vários elementos para você trazer o público de volta ali, não só o elemento social. Sim, agora eu queria explorar um pouco contigo, já que a gente entrou dentro da sua cozinha aí, né? Dentro da sua empresa. Quando a gente fala são 17 anos empreendendo, né? Você praticamente olhou de camarote o crescimento, as startups, Vale do Silício. Vocês já estavam ali consolidados e criados, né? E acho que comunicação, se não é o mais importante, ele está na top 3 dos assuntos que uma empresa precisa. E a gente sabe que cultura está totalmente ligado à comunicação. E quando a gente tem uma cultura forte, a gente tem alguns índices, né, bons líderes e também até algumas chancelas por alguns órgãos que diz que aquela empresa é bacana para se trabalhar, ela é comunicativa, integrativa, diversa, etc. Como que é hoje? Como é que você vê isso dentro de um CEO com 17 anos? Né? A gente está falando quase 2 décadas de gestão. Se a gente pegar aquele cara que saiu da faculdade para o cara que está hoje, para as lideranças que você montou, uma empresa, né, já em scale-up, como é que vocês fazem com relação a essa cultura, essa construção, formação de líderes? Como que é lá dentro da sua empresa? A gente, mesmo muito antes de saber que a gente trabalharia com comunicação interna comercialmente, a gente, como empresa, já tinha, digamos assim, uma intenção de construir um ambiente de trabalho diferenciado, né? Pelos valores que a gente tem e tudo mais. Então, desde quando tinha o primeiro colaborador, já era assim. Mas a gente foi descobrindo com o tempo, digamos, os conhecimentos que a gente foi ganhando com o tempo é que tornam a gente a empresa que a gente é hoje. E eu acho que você falou uma coisa importante, né? Comunicação está no top 3, é por aí mesmo, porque a empresa é aquela coisa, ela é feita de pessoas e hoje em dia cada vez mais as empresas reconhecem, os altos líderes reconhecem isso, né? Que a chave para o sucesso são as pessoas que vão executar o negócio nos vários níveis, na linha de frente, na gestão, e elas têm que ser valorizadas. Ao mesmo tempo, essas pessoas elas vão ser atraídas, elas vão ficar cada vez mais por causa da cultura da empresa.
Cada vez mais a gente vê pessoas trocando de emprego porque elas querem sair de uma cultura que não respeita elas ou com a qual elas não se identificam mesmo. Isso não é uma coisa só da boca para fora. Isso é real. Assim, você vai entrevistar as pessoas, por que você quer sair da empresa tal para vir aqui para cá? A motivação relacionada a fatores culturais é uma das mais frequentes. Inclusive, às vezes as pessoas saem para ganhar menos por conta de fatores culturais, de valores, de como é que são as coisas dentro dessa empresa, de como é que eu sou tratado, como é que as pessoas se tratam. Então, esse é um elemento cada vez mais importante para você agregar as pessoas dentro da sua empresa. Não é mais sobre onde trabalhar, e sim com quem. Com quem trabalhar e como, né? Qual que é a cultura, qual que é o perfil ali dentro das coisas. Então, cada vez mais isso é importante. Sempre foi, mas cada vez mais existe uma consciência a respeito disso. E o sucesso de uma organização, assim, por um pouco tempo só vai ser tipo o líder, o fundador, os fundadores vão ser, digamos assim, eles são sempre cruciais, assim, né? Sim. Por causa da questão da cultura, que está sempre emanando lá de cima. Mas vai ter um ponto em que você não vai conseguir mais executar as coisas, operar as coisas e tudo mais. Vão ser operadas e muitas decisões no nível operacional e tático vão ter que acontecer à tua revelia, né? E para elas acontecerem à tua revelia da forma como você gostaria que acontecesse, isso se faz através da cultura e da comunicação. Então, estabelecer uma cultura é extremamente relevante. Talvez depois de encontrar o Product Market Fit, talvez seja o principal, né? Encontrar qual é o problema que eu quero resolver no universo. Uma vez que tenha encontrado isso, talvez o elemento mais importante é criar uma cultura que agrega as pessoas certas para fazer o trabalho de uma forma sempre adequada, assim, com engajamento, com resultado. E isso se faz com comunicação. A formação da cultura se faz, em primeiro lugar, com comunicação, também com exemplo, mas o exemplo você comunica como? Né? Com comunicação. Então, a comunicação talvez seja o elemento mais importante Sim. de construção, de sucesso de um negócio. E eu não estou falando isso para defender canais técnicos e produtos de comunicação, né? Eu estou defendendo comunicação mesmo. No começo, quando você tem uma startup, você não tem canais além do e-mail. Então, você tem a comunicação falada, você tem a proximidade com as pessoas e tudo mais. Então, isso é fundamental. E na Progic, a gente teve momentos, né, em que, durante esses pivôs que eu falei, falando que parece que que legal, né? Fez um pivô, mudou a base de faturamento, uma caiu e a outra subiu. Nesse processo de uma cair e outra subiu, a somatória das duas faz isso. Sobe e desce. Sim, uma montanha-russa. Uma montanha-russa. Então, tem momentos que o caixa fecha, tem momentos que o caixa não fecha. Foi um momento, inclusive, esse processo de pivô nosso, a gente teve duas rodadas de redução de time, que é uma coisa extremamente difícil de se fazer. E de se comunicar também. E de se comunicar, exatamente, né? E eu, talvez uma das coisas que eu acertei em fazer foi entender lá no começo que as pessoas que estavam ali, né? A equipe pequena que estava ali naquele momento, 20 e poucas pessoas, a gente precisava estar alinhado. O que eu estou pensando, pelo que a gente está passando, o que a gente vai fazer para sair disso. Então, quando a gente teve que fazer redução de time, o pessoal estava sabendo já o que estava acontecendo na empresa. E foi mais numa linha de compreensão do que de, puxa, essa empresa, eu estou aqui, de repente... Que voláteis, né? Não, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente tem um plano de longo prazo, a gente está fazendo uma transição de mercado, nesse meio tempo eu tenho uma parte da minha receita que está caindo e a outra está subindo, e não necessariamente as coisas vão andar na velocidade mais adequada. E esses anos em que a gente pivotou, foram 4 anos, né? De momento que a gente decidiu pivotar, até o momento em que a gente falou, opa, peraí, agora está estável, agora a gente está só crescendo. Foram 4 anos. E durante esses 4 anos, a comunicação ela foi muito mais importante do que o normal. Então, tinha todos os meses, a gente tem até hoje, na verdade, né, o Progic Café, que é não tem nada de ferramenta técnica ali, é eu e as outras lideranças conversando com a empresa inteira e fazendo perguntas e fazendo brincadeira e apresentando o resultado do faturamento e apresentando o cliente novo que entrou e comentando sobre uma situação difícil que aconteceu e apresentando os colaboradores novos que saíram. Então, falando de forma aberta e geral sobre tudo. Isso é comunicação, né? Isso é garantir a transparência, o alinhamento. Sim. E, de uma certa forma, eu também estou transferindo o nosso mindset, o jeito da gente pensar, quais são os nossos valores, o que a gente valoriza. Então, sem isso aí, com certeza a gente não teria tido sucesso nesse desafio tão grande que é você se reinventar. Você reinventou toda a base de faturamento da empresa, né? Tem até alguns títulos aí, né? Vocês ganharam recentemente um... Sim.
A gente não é só comunicação, tem todo um conjunto por trás que vai gerar essa cultura, mas a Proagic até no ano passado foi reconhecida como primeiro lugar GPTW em Santa Catarina, nono lugar no Brasil, dentro dessa categoria de empresas até 100 colaboradores, né? Então, e o mais interessante, além de ter o primeiro lugar em Santa Catarina no GPTW, foi a premiação de uma das 3 melhores empresas de Santa Catarina em saúde emocional, dentre empresas de todos os portes. Legal. E isso é uma coisa que, competindo com, sei lá, 4 ou 5 mil empresas, para a gente foi uma conquista enorme e tem a ver com a forma como a gente acredita que tem que ser um ambiente de trabalho. Muito disso gerado através dessa construção cultural que a gente tem, que depois vai se, digamos assim, desdobrando no perfil das lideranças, a coisa vai ficando, ela vai ganhando vida, né? E como é que você faz para engajar toda essa galera? Como é que você mantém todo mundo na mesma frequência ali? Talvez no mesmo canal, né? Bom, a gente tem essa prática da comunicação mensal da liderança. Existe, obviamente, o alinhamento do time de líderes. Aliás, o time de líderes, eu costumo falar que para mim é o time mais importante mesmo. Mesmo que algumas pessoas falam, mas como assim? O importante é quem está executando. Sim, mas o time de líderes ele tem que funcionar muito como um time e eles são muito influentes no resultado do negócio. Totalmente. Né? Eles têm uma influência muito grande, eles precisam se ajudar, eles precisam realmente funcionar como um time. No ponto em que a gente está hoje, o principal, digamos assim, a chave está ali, no time de líderes. Né? Na Proagic a gente tem um time com 13 pessoas em posição de liderança média ali. Né? Legal. E a gente investe muito em treinamento. Todo ano a gente faz uma reunião presencial de todo mundo, cada um está no lugar do Brasil, né? Mas vem todo mundo para Floripa e a gente fica fazendo treinamento sobre alguma coisa. Mensalmente também tem alguma prática de treinamento sobre alguma coisa relacionada ao processo de gestão. Isso é muito importante. Então tem esse componente de treinamento da liderança e valorização da liderança, entender que eles são chave para o processo. Existe a componente de comunicação da empresa inteira, né? Que vem muitas vezes, na maior parte das vezes, nessa reunião mensal que vem de mim e uma anual que eu faço, que digamos que é uma mais estratégica, assim, isso a gente nunca falha, a gente sempre apresenta qual foi o nosso caminho. Eu gosto muito de mostrar a história, né? Olha, a gente estava aqui, a gente fez esse pivô, aí o faturamento fez isso, e olha como nos anos foi mudando. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, tipo assim, vamos se situar no tempo, todo mundo olhar onde a gente está, o que era no passado, como é hoje e como vai ser no futuro. Desenhar essa história, né? Que tem lá os marcos de faturamento, de mudanças que aconteceram, de lançamentos, por exemplo. Porque todo mundo que está numa empresa precisa saber para onde está indo, né? E por que a gente está indo para lá e como é que está o nosso progresso em relação àquela direção. Então, eu não sou tão favorável de você criar mecanismos super complexos, sabe, tem 1000 métricas para medir o seu desempenho individual dentro de um OKR que tem 8 níveis e chega até mim com 5 etapas. Às vezes isso dá muito trabalho e a gente faz também, mas é um nível muito mais simples, assim. Eu acho que tem uma coisa mais importante para fazer antes, que é contar essa história de onde a gente veio, por que a gente veio, onde é que a gente está hoje, quais são os nossos desafios atuais, as nossas fortalezas atuais e para onde a gente está indo e como é que a gente está progredindo em relação àquele caminho lá. Isso costuma funcionar, pelo menos para a gente, tem funcionado muito bem nesse processo assim, de alinhamento interno. Agora, dos 5 sócios, 3 a gente está falando em família, né? Que é o seu irmão e a Dani, sua esposa. Como que é empreender em família e manter essa comunicação e isso alinhado? E também quando vocês estiverem num churrasco de família, ou recentemente Dia dos Pais, ali em alguns momentos, saber separar bem isso. Como é que faz, cara? Bom, primeiro que desde o dia 1 da nossa empresa, quando não tinha ainda ninguém da família, era só eu e o Eduardo, a gente sempre teve uma visão meio... a gente sempre foi muito certinho, assim, né? O que é certo, o que não pode e tal. Isso desde o primeiro dia está com a gente. Então, ou seja, a gente sempre teve a mentalidade que tem que ser separado. A minha vida pessoal é uma coisa, a empresa é outra coisa. E a gente separa muito bem essas coisas desde quando a gente era uma empresa muito pequenininha. E quando a gente teve... o Eric, ele é meu irmão, e ele está desde o começo também. Depois ele virou sócio. Mas essa coisa se manteve, né? Enfim, e continua assim até hoje. É claro que, como eu e a Dani somos 2 sócios e somos um casal ao mesmo tempo,
há 17 anos, essa fórmula aí, muita gente fala, não, isso não dá certo, mas realmente é desafiador, porque você tem que separar uma relação profissional de uma relação pessoal. Que tem Não levar pro travesseiro, né, cara? Mas a gente consegue fazer funcionar. Agora, é sempre separar bem, ó, isso aqui é profissional, não só do ponto de vista financeiro, né, mas do ponto de vista de o que é trabalho, o que é relação de trabalho, o que é relação pessoal também. Legal. Agora, quando a gente fala de uma empresa pequenininha, me ressaltou aqui perguntar assim, que tamanho é hoje a empresa de vocês? A gente já falou de 80 colaboradores, a gente já falou de um faturamento ali perto de 300. Só fale os números que você pode falar, tá? Isso aí era lá atrás. Esse ano a gente vai faturar 15 milhões. Legal. Estamos lá praticamente. E a gente tem crescido 35% ao ano, mais ou Ao menos. ano? Que legal, cara. E de uma forma bem previsível, assim. Porque a máquina que a gente foi construindo, que a gente decidiu construir lá em 2015, o 15 milhões é anual, tá? Não é MRR, é o ARR. Essa máquina que a gente construiu lá em 2015, a gente realmente foi muito competente, digamos assim, em fazer, e ela funciona bem. Então, a gente consegue digamos assim, acessar o mercado e de uma forma bem ampla, né? Inclusive fora do Brasil, temos clientes que já são contratações externas, inclusive, da Europa, até da África agora. Então, isso é bacana a gente está falando de uma plataforma multilínguas também. Sim, ela permite. Porque na prática o conteúdo é teu, né? E aí a interface você muda o idioma e a gente tem 3 idiomas, espanhol, português e inglês. E já é viável, assim. Por exemplo, se eu sou uma empresa, os nossos clientes que têm usuários em outros países, os usuários selecionam o seu idioma e pode utilizar. E aí o conteúdo, lógico, eles têm centrais em cada língua, né? E o conteúdo quem produz é o próprio cliente. Então, ele produz na linguagem dele. A gente configura templates visuais para ele não ter que ficar produzindo arte toda hora. Uhum. E esse template também pode ser produzido no idioma do cliente. Já fizemos projetos de implantação multi-idioma em que isso já estava previsto desde o começo, né? Então, legal. Funciona dessa forma. Como engenheiro, eu acho que isso já nasce. Eu até ia perguntar, no mínimo viável do produto, que hoje se fala tanto quando se constrói uma startup, para o engenheiro, isso tinha que estar dentro do caminhãozinho do mínimo, né? Você já imaginava em construir coisas sempre que fossem escaláveis. Lógico, teve sete pivotadas até, né? 6 até chegar ao momento atual, mas isso já fazia parte. Agora eu queria fazer uns paralelos contigo, assim, quando a gente fala de uma empresa bem técnica, que foi o começo de vocês, até uma empresa tão grande como é o momento atual, como é que você fez para criar essa diversidade de pensamentos? Porque se fosse todos engenheiros, talvez vocês chegariam nos 15 milhões, mas talvez num caminho um pouco mais difícil, né? E aquela coisa my precious, né? Meu hardware, minha solução. Como é que você foi construindo para ter uma empresa mais ampla, menos técnica e mais negócios, né? Não estou dizendo que engenheiros não são de negócios, mas ali a diversidade que constrói bons boards, né, de companhias. De fato, assim, a diversidade ela é fundamental assim, dentro de uma organização, principalmente a diversidade cognitiva. Os diferentes tipos de perfis de pensamento, alguns são mais analíticos, outros são mais humanos, outros são mais executivos. E isso é fundamental realmente, assim, porque a empresa é uma organização multidisciplinar. De um lado você tem uma gestão de back-office que tem financeiro, faturamento, pessoas em si já tem separação de departamento pessoal que é mais operacional, aí tem a parte mais estratégica, treinamento e desenvolvimento. Então, a organização ela é totalmente diversa, então ela precisa de pessoas diversas também, né? E a gente foi construindo isso, foi mais ou menos lá para 2014, assim, que eu comecei a entender o valor estratégico disso, né? E a gente foi mudando também um pouco a nossa cultura para ser menos uma empresa do tipo perfil industrial, engenheiros que pensam em processos e etc., e coisas técnicas e querem colocar números em tudo, né? Para começar a entender um pouco o valor dessas formas diferentes de pensar que não seriam iguais à minha. Igual dessas pessoas que fundaram, que são todos engenheiros, né? Os 5? Sim, os 5. Que até legal. O Dani, todo, o Rodrigo também. Então tem todo mundo esse viés técnico. Mas mesmo dentro desse grupo existe já uma diversidade, né, da forma de pensar. E muito mais dentro do time de líderes e dentro da empresa.
Então, isso foi fundamental, mas foi acontecendo também naturalmente, né? Porque a gente também não fica colocando rótulo nas pessoas. A gente passou mais recentemente que a gente passou a ser intencional. Puxa, esse perfil aqui é diferente de todo mundo. E a gente começa a entender, poxa, isso é interessante esse perfil aqui dentro. Uhum. Agora, digamos que a coisa evoluiu um pouco, porque agora a gente antes era uma coisa do tipo natural, de as pessoas entrarem, serem diferentes e serem respeitadas por serem diferentes ou não. Respeito sempre foi uma coisa muito importante para a gente. Mas, assim, nos últimos anos é que a gente percebeu que a gente quer fazer um culture ad, que se chama, né? Puxa, aquele perfil a gente não tem ainda. Vamos trazer para dentro para ver o que ele traz, né? Uhum. E isso é interessante também. Legal. Tem sido interessante. Agora, já que a gente tocou no assunto engenheiros, talvez o seu negócio, aí eu queria saber o quanto ele é impactado por um avanço de uma tecnologia que já é uma realidade no Brasil, mas ainda não está completa, que é o 5G. O 5G, ele muda o seu negócio? Você tem uma expectativa por esperar que isso seja propagado no Brasil, ou ele não muda muito o ponteiro para você? Não entrou no nosso radar tanto quanto entra IA, por exemplo. Uhum. Né? Porque, a princípio, o 5G ele apenas permite que o dado chegue mais rápido lá no meu equipamento, que vai exibir o conteúdo. Então, a não ser que eu esteja perdendo algum detalhe aqui, mas a princípio não caiu no radar de ninguém lá, na nossa empresa, como um risco, né? A IA, sim. A IA, a gente, quando começou a entender, começou a refletir bastante. Poxa, como é que isso pode disruptar alguma coisa que a gente faz, né? Hoje a gente já mastigou bastante esse assunto, já sabemos mais ou menos o que a gente tem que fazer, já estamos fazendo algumas coisas relacionadas a isso para poder, digamos assim, aproveitar os benefícios que a IA traz para a gente e também proteger a nossa solução de eventuais soluções disruptivas que utilizem a IA para comunicação interna. Mas o 5G não. Agora, quando a gente fala de IA para comunicação, aí começa a ficar amplo, né? Que tá ficando até meio perigoso, né? O quanto dá para você, inclusive, comunicar errado, né? As famosas fake news, etc. De tanta solução em IA que tá aparecendo. Quando a gente olha para isso, eu acho que de cara, né? E também ficou muito transparente aqui o quanto vocês facilitam a vida desse comunicador, né? Para que ele não tenha que perder tempo com a construção de algo, né? Vocês deixam muito templates, fazem campanhas próprias, etc. Com a IA isso só agiliza, né? Você começa a criar uma produção ali absurda de conteúdo já validado e verificado por vocês, né? Isso é uma das coisas que está no nosso roadmap, mas a gente vai fazendo elas um pouquinho, digamos assim, de forma conservadora. A gente não... tem uma nova tecnologia, eu já vou sair colocando no produto. A gente também espera um pouquinho a coisa amadurecer para poder... Porque a gente não tem essa ansiedade, assim, nossa, se eu não lançar isso aqui, o meu concorrente vai lançar e vai tomar meus clientes. Eu acho que não funciona assim. A retenção e a aquisição e a retenção de um cliente, digamos que é uma missão tão complexa, de tantos fatores, que um fator só, ele não mexe o ponteiro tanto assim. Então, como é que a gente começou pela IA? A IA pode trazer muitos e muitos benefícios para uma solução de comunicação interna ou de comunicação de forma geral. Muitos diferentes, inclusive. Se você para elencar as coisas que você pode fazer com a IA, não é só a geração de conteúdo. Por exemplo, a primeira funcionalidade que a gente lançou foi a moderação automática de conteúdo quando a gente faz uma publicação social no Kaki. Então, pensa que, por exemplo, a empresa que antes não estava muito aberta a permitir publicações do seu colaborador porque tem medo de ele colocar alguma coisa indevida, etc., e não ia ter como moderar isso, o tempo de moderação ia ser muito grande, digamos assim, ia encavalar em alguém, etc. Agora ele fala o seguinte, agora a gente fala para ele o seguinte, olha, tá vendo, quando você publica alguma coisa que tenha potencial de ser de violência, de ser de enfim, machucar, potencial self-harm que chama, conteúdo sexual, conteúdo, enfim, tem algumas categorias lá. Inocência também, né? Tem as coisas mais principais assim que a IA hoje em dia ela pega com muito boa precisão, tanto do ponto de vista de texto quanto de imagem. Então essa é uma primeira aplicação simples e que resolve realmente um impacto bacana, assim, né? Porque ele não é que ele apenas joga em quarentena o conteúdo, aí depois eu posso avaliar. Só que ele faz isso automaticamente. A maior parte do conteúdo passa reto, passa direto para ser publicado. Então eu consigo ter o benefício de ter uma ferramenta de comunicação interna em que o colaborador está fazendo parte e dessa forma engajado, né? Só que com a segurança de ter o conteúdo potencialmente perigoso sendo,
digamos assim, colocado em quarentena de forma automatizada. Você também consegue ter uma retroalimentação, né? Se essa rede social está conversando muito e está saindo muito insight, você consegue depois mastigar isso e devolver, né, para a área de comunicação alguns Sim. insights de dificuldades e É, desafios, né? Tem outras aplicações de IA que servem para isso. Detecção de sentimento, por exemplo, né? Detecção dos principais temas e faz um apanhado ali. Então, tem muita coisa que dá para fazer e a gente está colocando isso no nosso roadmap devagarzinho, assim, para a gente ir tateando também. Hoje, se sair lá, por exemplo, a modificação de uma política, você consegue pegar a análise sentimental? Ou hoje tem joinha e like, dislike daquela comunicação? Por enquanto, apenas o usuário ele faz uma reação. Ele pode dar like, ele pode comentar também, mas ainda não automático para poder fazer um resumo. Sim. Olha, em geral, essa comunicação aqui foi positivo, foi negativo. A gente ainda não está usando IA para isso, mas é uma das aplicações possíveis. Aumentou R$10 no VR, com certeza. Né? Sabe o que acontece nessa ciência de produto, né? Eu vou planejar um produto e vou executar o produto. Eu vou desenvolver o produto. As pessoas caem muitas vezes em umas armadilhas de não fazer o básico para fazer o avançado. Uhum. E o ótimo é inimigo do bom, né? Não só a questão do ótimo ser inimigo do bom, é a questão de eu pular uma etapa. Uhum. Eu preciso garantir que a base funcione, né? Então, por exemplo, se eu tenho um aplicativo que o colaborador loga, faz login no aplicativo, mas qualquer alteraçãozinha que ele faz no celular, ele perde o login, tem que ficar logando de novo, isso é uma coisa muito básica, né? Fazer login num aplicativo. Pensa se o teu Instagram você perde o login dele. Nunca você perde o login. É desestimulante, né? É muito desestimulante, né? Isso é uma coisa que afeta terrivelmente o engajamento com aquele negócio. Então, isso ao mesmo tempo é uma coisa básica, né? Poxa, um login, um acesso, o cara tem que acessar e eu tenho que salvar, deixar registrado ali que aquele cara logou, ele tem direito de usar, não mudou de celular, etc. Isso é básico, né? E às vezes a gente vê empresas que não estão garantindo esse básico, mas tem uma IA lá na ponta funcionando, né? Tipo, às vezes é uma visão muito de, eu preciso de discurso para vender. Mas a gente tem que se preocupar muito com o pós-venda. E a gente tem muita preocupação com o pós-venda. Talvez uma das razões do nosso, digamos assim, sucesso, né? A gente ainda é uma empresa pequena, né? Uhum. Tem muito espaço ainda para a gente crescer, mas a gente, digamos que passou a arrebentação há muito tempo já atrás, né? Dessa jornada de empreendimento, de empreender no mundo de tecnologia, e uma das razões é porque eu quero pelo menos que o básico tem que ser muito bem feito. Mesmo que eu não esteja fazendo alguma coisa da última moda, ou um hype aí de AI, etc e tal, mas eu quero garantir que a base está bem feita, né? Agora, dentro dessa construção aqui, você consegue separar para mim um perrengue aí de como foi chegar nesses 17 anos? Qual foi o principal perrengue que vocês enfrentaram? Foi técnico, foi gestão, foi aprendizado, fazer em família? O que rolou aí que seria um perrengue, que foi um limão para vocês, assim? Quando você começa a falar a palavra perrengue, vem exatamente um momento na minha cabeça, mas eu fico refletindo, será que eu tenho outra coisa para citar? Não, mas coloca esse que veio, porque ele é latente, né? Então... o momento mais difícil que a gente teve foi em 2016, no começo desse pivô, em que a gente tinha lá 30 pessoas e teve que demitir 6 num dia. Que assim, a gente... 20%, cara. 20%? É 20%, exatamente. Então, assim, 6 pessoas, não é aquele layoff, né, que aparece. Mas pra gente foi muita coisa, né? E foi uma coisa que, poxa, essas pessoas aqui confiaram naquela visão que eu estava vendendo. É como se eu não tivesse, digamos assim, cumprindo o meu prometido, né? Isso é muito difícil para quem está fazendo, para quem toma a decisão, né? Poxa, eu preciso reduzir 20% para equilibrar aqui, senão meu fluxo de caixa não vai dar conta. É uma decisão, às vezes, obrigatória. Você tem que tomar e não tem jeito. A gente planejou que ia crescer tanto e eu consigo ter um quadro naquela época lá, né, de 30 pessoas. E chega um ponto que você fala, eu preciso reduzir 6 e não tem o que fazer. E isso é muito difícil de fazer, né? Então, acho que o principal foi esse. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma dor gigantesca, né, para quem está fazendo. Ao mesmo tempo, você cria uma casca também, né? Você começa a entender que é parte do jogo e tudo mais. Mas não pode naturalizar. Uma das coisas que a gente aprende, talvez daquele perrengue lá que a gente teve, um dos frutos mais importantes para a gente foi uma gestão financeira, que não foi imediato, mas como doeu muito aquele processo lá, alguns anos depois a gente desenvolveu, até com a entrada do Rodrigo como sócio, a gente desenvolveu um mecanismo de gestão financeira lá que é bem avançado, assim, a gente planeja bem
como é que a gente vai gastar, quanto a gente vai faturar, quais são as margens de segurança, quanto é que vai ser o lucro, quanto é que vai ser, como isso vai impactar o DRE, o balanço. Então, isso tudo foi uma evolução que a gente teve como empresa, um ganho de maturidade, como, digamos assim, também uma resposta a situações como aquela. Uhum. Todo ano a gente entra com um orçamento bem redondo para o ano que vem, depois sai executando aquele orçamento. Tem burocracias para sair daquele orçamento. Você vai deixando de ser uma startup, né, loucona que sai fazendo as coisas para colocar algumas burocracias, mas Sim. essas burocracias no processo de gestão, eles pelo menos garantem que você está sólido e vai continuar sólido para os teus clientes e para os teus colaboradores, né? Afinal de contas, tem muitos stakeholders ao redor de uma empresa. Muito bom. Agora, cara, quando a gente fala dos clientes de Danone, Michelin, São Paulo Futebol Clube, e aí a gente fala assim, puxa, cara, estamos numa crescente absurda. Que mais que vem? O que tem de futuro aí? O Kaki, ele tem vários releases, ele se torna a ferramenta principal. Você já falou em alguns momentos de revisão de brand, de alguns produtos. O que a gente pode esperar de futuro aí para a Progic? A gente não acredita que nenhum canal ele é mais importante que o outro, né, de comunicação interna. A nossa ideia e a nossa visão é construir uma plataforma que tenha vários canais, trabalhando de forma omni, ou não integrados, em omni mesmo. O omni é o seguinte, eu gero uma comunicação e essa comunicação se adequa automaticamente para cada canal, sem eu ter que ficar fazendo trabalhos específicos de adequação. Então, existe a ideia de valor do omnichannel, porque eu consigo chegar em todos os colaboradores pelo canal que ele consome de uma forma melhor ou mais oportuna para aquele momento. E existe uma visão nossa, que é o que a gente está construindo também, que uma vez que eu tenho esses vários canais, e os canais todos integrados numa única plataforma, eu consigo adicionar valor em cima, digamos assim, dessa garantia de comunicação que eu estou gerando. Por exemplo, eu consigo captar indicadores de comunicação, indicadores de resultado mesmo daquela comunicação e poder comparar com indicadores de negócio da empresa, o que é uma grande demanda do mercado hoje. É você poder utilizar os canais de comunicação, medir o resultado da comunicação que eu faço e comparar esse resultado com resultados mesmo de negócio. Então, a visão que a gente está tendo hoje é muito construir isso. Isso já tem funcionado, digamos assim, de forma controlada, né? Mas a visão de produto dessa nova plataforma que a gente está construindo é tornar isso realidade com a qualidade que a gente está acostumado com as plataformas anteriores, só que para o mercado poder ter uma plataforma de comunicação e de mensuração e de geração de indicadores de resultado integradas que permitem comunicar e coletar informações dos colaboradores por vários canais. Então, esse é o nosso próximo passo. Assim, é para isso que a gente está trabalhando bastante. Os canais que a gente está focando mais, além da TV, o aplicativo, mas tem outros também que vão entrar, que a gente já está trabalhando, que vão entrar e que vão começar a ser trabalhados mais para o ano que vem. Quando a gente fala de aplicativo, o tamanho dos celulares e aquilo ocupar dentro de um celular de um colaborador está superado, porque antigamente a gente falava assim, mais um aplicativo, mais dificuldade de manter ele ali. A gente está falando de algo bem light ou a gente está falando de um celular de um brasileiro com muito mais capacidade? Sabe que é bem até curioso, porque nos clientes que a gente tem utilizando, a gente tem as duas versões. Nosso aplicativo tem duas versões. Tem uma versão web, que ele pode acessar no navegador. Web responsivo, né? Um web responsivo. São dois projetos, dois códigos diferentes. A gente decidiu fazer dessa forma. Um projeto é web, é feito nas linguagens de web, para você acessar no seu navegador de internet. Ou seja, você não precisa instalar um aplicativo no seu celular. Só tem internet. Para acessar o Kaki. Mas existe a versão nativa. Outro código, outra tecnologia, outra linguagem, plataforma nativa, Android e iPhone. E esse sim você instala o aplicativo. Esse aplicativo é pequeno, é uns 20 megabytes. Depois de instalado, conforme você vai consumindo conteúdo, ele vai chegar a uns 60 mega. É super leve, 60 mega. Mas ainda assim eu tenho a versão web. Então, poxa, eu não tenho nem 60 mega no meu celular, 60 megabytes no meu celular para instalar um aplicativo nativo, eu ainda posso acessar pelo navegador, não instalo nada. Legal. Só que ainda assim, tem um case que está saindo nosso agora, do cliente ProSolos. Está saindo um case no site, a gente foi lá, gravou uma empresa de tecnologia do setor agro, muito bacana. Legal. A gente foi lá, filmou a linha de produção deles, como os colaboradores usam o aplicativo e tudo mais. 100% deles usam a versão instalada, a versão nativa, não a versão web. Então, se você faz um aplicativo leve,
nativo, mesmo que ele seja nativo, ou seja, tem que instalar, e não é um PWA. Não é um web application envolvido numa casquinha de app. Encapsulado. Ele é um aplicativo nativo, escrito em linguagem de celular. Não é web, né? E o que acontece? Quando você faz um aplicativo nativo assim, ele é super leve, a fluidez de operar ele é muito boa. Tipo você usar um Instagram, né? É gostoso usar o Instagram. Sim. Ele é muito fluido, né? Poxa, por isso que ele é um Instagram, né? Então, esse tipo de aplicativo, assim, o colaborador não tem muita desculpa. Ele nem quer, ele quer instalar. Legal. A gente fez uma pesquisa de comunicação interna lá, inclusive, em parceria com o cliente. Isso embasou, inclusive, o case que foi construído, né? E as pessoas, os colaboradores mesmo colaboradores com um celular mais simples, assim, eles entendem aquele como o principal canal da empresa. Agora, Igor, como é que você faz quando você entrega um negócio tão legal ali na ponta, tão fácil de usar, e a galera não começa a querer embarcar um monte de coisa dentro de você? Porque, assim, é um aplicativo para comunicação. Mas daqui a pouco querem colocar a folha de férias lá dentro. Sim. Ou querem colocar... Né? Você deve ter tido reuniões já que o cara falou, pô, se você conseguiu chegar tão fácil no celular dos meus comunicadores, eu queria embarcar mais coisas aí dentro. Como é que você desvia disso? Porque eu entendo que tem outras empresas correndo com outras dores e necessidades daquele mesmo cliente que vão precisar colocar mais um aplicativo no celular do colaborador. Sim. Como é que você escapa disso? A gente é aberto a colocar coisas que são adjacentes ao mundo da comunicação e a parte de folha entra nisso. Então, tipo assim, por exemplo, porque ele é tão importante, ele é tão bom para o engajamento que faz sentido você fazer uma integração e trazer, né? Mas, por exemplo, tem coisas que você coloca ali, que você integra com com o sistema de folha da empresa. Nós temos hoje integração com alguns sistemas de folha, né? E aquilo me permite trazer a base de colaboradores lá e saber quando ele entrou, para eu poder fazer parabenizar ele para quando ele faz aniversário de tempo de casa. Quando ele nasceu, para dar um parabéns quando ele faz aniversário. Se ele acabou de entrar na empresa, as pessoas sabem que tem um novo colaborador. E essas outras integrações mais avançadas, como férias, por exemplo, como o Olerite, elas são meio que já padrão. As empresas que estão colocando o aplicativo, todas aceitam fazer isso porque... E vira um chamariz para vocês também, né? E gera o que mais a gente quer quando a gente tem um aplicativo é gerar engajamento das pessoas, né? Então, esse é um forte fator de engajamento. É bem interessante. Mas é óbvio que a gente não pode colocar um sistema de ponto, um sistema de EAD, um sistema de... Ou seja, o RH é tão amplo, né? Um sistema de 9box ali, de gestão de desempenho. Sim. Não tem como a gente fazer tudo. A gente tem que fazer alguma coisa e aquilo que a gente faz, a gente tem que ser muito bom. E isso é incompatível com fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada bem. Sim. Então, a gente acaba... Aí, qual que é a solução? É integrar. Então, a nossa aplicação hoje tem uma parte lá de sistemas. A gente pode mudar o nome, é sistemas ou links, é configurável. E aí, dentro da nossa plataforma, você configura outras ferramentas que você utiliza, como, por exemplo, o software para bater ponto, né? O software para você acessar o EAD da empresa. Algumas vezes esses softwares têm aplicativos próprios, mas na maior parte das vezes elas têm um acesso web, que eu consigo acessar por dentro da minha aplicação. Aí você põe atalhos. Aí eu ponho atalhos lá dentro, a aplicação ela tem um browser também, então ela abre diretamente. Ela consegue salvar o cache, então a maior parte das aplicações eu consigo reter o login da pessoa para depois ela acessar com um clique só. E isso é uma forma de você, digamos assim, reduzir a quantidade de aplicativos que a pessoa tem que ter, né? Porque esse é um dos desafios da digitalização do RH, eu tenho um aplicativo para o cartão benefício, tenho um aplicativo para bater ponto, tenho um aplicativo para o sistema de desenvolvimento de pessoas, tenho um aplicativo de comunicação interna, tenho um aplicativo... É muito complexo, né? E ao mesmo tempo não tem muita solução, a não ser que uma empresa queira fazer tudo, mas cai no dilema. Se eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo mais ou menos. Tem o super app pro consumidor final, daqui a pouco vai ter o super app corporativo, né? A galera vai ter que começar a criar isso. Agora, Igor, se a gente for destacar, assim, da sua trajetória, hoje, 42 anos, gravando aqui com a gente e relatando boa parte desses 17 anos, qual que você acha que foi o principal aprendizado que você entendeu que mudou, assim, na sua vida? Eu sei que a Melissa nasce ali, já está perto de 5 anos, né? Dá uma mudada gigantesca na gente como ser humano, como homem. Sim. E etc. Mas se você fosse destacar, assim, qual foi o seu principal aprendizado nesses 17 anos? Eu voltaria até um pouco para trás, para quase 20, colocando a faculdade ali junto também, você tentar pensar para mim alguma coisa ali de
de aprendizado? Eu acho que o mais profundo teve a ver, como agora é Dia dos Pais, né? Passou agora o Dia dos Pais, eu recentemente fui provocado para escrever a respeito dessa relação paternidade e empreendedorismo. E refletindo sobre isso, eu já pensava sobre isso, mas eu acabei até consolidando um pouco mais esse, digamos assim, autoaprendizado, né? Eu penso, né? Quando eu fundei a empresa, eu era um engenheiro recém-formado de 24 anos. Um estereótipo de menino, assim, Reprovou né? em cálculo ou não? Você foi direto? Não, passei, eu não reprovei, eu só reprovei uma matéria na faculdade, que foi probabilidade. Entendi. E eu costumo dizer que foi a única que eu aprendi para valer. Boa. Eu até deveria ter reprovado em mais matérias, que daí eu ia ficar bom em várias coisas. Mas eu consegui fazer engenharia elétrica passando em tudo, menos probabilidade. Certo. Agora, probabilidade, por conta dessa reprovação, é um negócio que funciona quase automático na minha cabeça. Eu penso muito em termos probabilísticos, assim, acho que graças a essa reprovação aí. Então, tinha aquele perfil muito, né, muito técnico, até um pouco... mesmo sendo uma pessoa tipo, com uma visão um pouco mais humanizada, mas ainda assim um menino técnico, né? Uhum. E aí, ter empresa, você passa por experiências que você se desenvolve muito como ser humano também, né? Porque você se coloca numa posição de empregador de pessoas de todos os diferentes perfis. E quando eu falo perfis em todas as dimensões, né? Gênero, classe social, nível educacional, N diversidades que você encontra ali. E você se relacionando com todo mundo num nível assim de ser tão importante na vida dela, você vai acabando a se desenvolver, né? Mas o que me fez me desenvolver mais assim na minha vida como gestor e que gerou um impacto, inclusive, muito positivo na Progic, foi a minha experiência de paternidade mesmo. Porque a minha primeira filha, ela faleceu no parto, ela nasceu muito prematura e durou um dia só na incubadora, né? E aquilo foi muito traumático para a gente e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente refletia sobre... Poxa, como a gente é privilegiado, né, de estar passando por esse trauma dentro de uma empresa em que a gente é dono, então a gente tem flexibilidade. Porque se a gente fosse funcionário de uma empresa, a gente sabe que as empresas não são muito flexíveis com essas situações assim que você está, de repente, passando por uma depressão, por um trauma e tudo mais. E como empregado, como donos da empresa, a gente teve esses benefícios. E a gente ficava refletindo sobre isso, né? Como é que as pessoas fazem quando elas não têm isso? E aí a gente começou a pensar, a gente passou a ser muito mais empático, né? A partir daquela primeira experiência, que foi totalmente dolorida para a gente e traumática, especialmente para minha esposa. Mas aquela mudança de mindset, não mudança, a gente não era não empático, sempre teve um jeito assim, mas a gente evoluiu muito a partir daquele trauma, né? E depois teve também o nascimento da minha segunda filha, em que a gente percebeu como é importante para uma criança pequena ter a proximidade do pai e da mãe. E que como é importante para o desenvolvimento dela e para a felicidade dela no futuro, que você priorize ela, né, em relação ao trabalho. E eu aprendi isso sendo que eu era um tremendo workaholic mesmo, né? Um cara assim que não tinha limite para trabalhar quando eu comecei a empresa. Sábado e domingo de madrugada, era uma coisa desde muito cedo, já era assim, né? 24/7. 24/7. Então, geralmente quem é assim tem uma visão distorcida do mundo, né? E até julga as pessoas e tudo mais. Eu tinha um pouco disso, mesmo sendo um cara mais empático, eu tinha um pouco disso, né? De que, puxa, tem que trabalhar, não sei o quê. Mas tendo as experiências de paternidade e entendendo o valor crucial que tem essa questão do desenvolvimento infantil para o mundo, a gente acabou, inclusive, a nossa empresa se tornou muito flexível com a questão maternidade e paternidade. Legal. E não só nessa questão, porque isso meio que transborda para outras coisas, né? Dentro do processo de gestão de pessoas. E eu acredito muito um pouco dessa nossa transformação como pessoas ao que a gente conquistou agora como cultura, como reconhecimento. A gente fala do reconhecimento da Progic como uma empresa empregadora boa, né? Reconhecida e tudo mais, mas existe o resultado de negócio disso. Quando a gente abre uma vaga e a gente tem muita gente que quer entrar e a gente consegue atrair talentos espetaculares para a empresa e tudo mais, isso no fundo gera resultado de negócio também, né? Perfeito. Então a gente tem defendido muito isso, que as empresas têm que passar por um novo mundo, um novo mindset de gestão e de relacionamento dela com os colaboradores e dos colaboradores entre si, líder liderado, colega de trabalho, porque eu acho que o futuro é isso aí. É a tal da tendência da humanização do trabalho, né? Muito Então, a gente legal. acredita muito nisso e a gente, de uma certa forma, acredita que a gente está também
atuando para empurrar o mundo nessa direção. Aproveitando esse relato seu, e eu vou conferir onde você escreveu no LinkedIn essa parada? Porque a nossa assessoria falou que, olha, esse tema é importante, acho que era bom vocês falarem alguma coisa. Eu falei, deixa eu comentar essa história. E refletindo sobre isso, eu já tinha noção de como isso mudou a nossa forma de pensar e de como aquela nossa mudança gerou resultado benéfico para a empresa. E eu coloquei isso no papel. E aí está lá no LinkedIn. Fiz uma publicação. Vocês vão encontrar lá com Igor Gavazzi, né? Igor Gavazzi Vazoler. Vazoler. Tem 2 Zs aí. Tem 4. Tem 4 Zs, né? Tem no Gavazzi e no Vazoler. Vocês vão encontrar lá no LinkedIn. A Progic.com.br é o site para você que quer lá olhar a solução, os detalhes. E também tem o Instagram que é mega alimentado aí por essa galera de produção, que é o Progic_TV. E para fechar aqui, aproveitando esse momento seu de aprendizado, na minha mochila você joga o que para eu carregar um pouco de Igor comigo? O que eu jogo na tua mochila? Uma dica, um livro, uma série, o que você quiser, cara. Eu vou falar então uma série que me marcou recentemente, que não tem nada a ver com comunicação interna, mas que eu recomendo para todo mundo. A série se chama O Corpo. O Corpo. E tá lá no Amazon Prime. É uma série sobre o funcionamento do corpo mesmo. E a gente já viu várias séries sobre o funcionamento do corpo, mas essa daí me impactou, tanto que eu voltei a fazer exercício depois que eu vi essa série. Eita! E aí na empresa a gente tem promovido muito essa questão da saúde, né? Saúde física e tudo mais. Então tem sido muito positivo para nós, pessoalmente, na família e na empresa, tá? Então a série O Corpo, Amazon Prime, quase certeza que é na Amazon Prime, tá? Assiste porque eu recomendo mesmo. Muito bem. E livro, é um livro muito importante que eu acho que para todo mundo que quer construir um bom ambiente de trabalho, um ambiente humanizado e ao mesmo tempo de alto desempenho, é um livro chamado Empatia Assertiva. Empatia Assertiva, da autora não lembro. Kim Scott, isso mesmo. Ela era uma ex-executiva da Apple e a empatia assertiva é um mindset de gestão que eles usam na Apple, tá? Então não tem como negar que dá certo. Muito bem. Mas é bem bacana, viu? Os insights ali para você identificar o que é um comportamento tóxico é muito legal. E sobre como fazer uma gestão que realmente seja uma gestão de gerar desenvolvimento mesmo. Ou seja, você não é nem muito tóxico ao ponto de diminuir a força, digamos assim, a autoestima das pessoas, mas ao mesmo tempo você não esconde dela os pontos que você precisa comunicar para ela melhorar. E é muito bacana esse livro. Perfeito. Cara, o que você achou de gravar esse podcast aí? Curtiu? Show de bola. Sou convidado aqui, me convido para a próxima aí. Vamos discutir mais papos. E para finalizar, eu sempre faço uma parada que é assim, cara, já que a gente tocou tanto no assunto comunicação e o momento que a gente vive, isso aqui está sendo documentado, pode ser assistido daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Vai ficar aí por alguma nuvem, por algum lugar, por algum data center. Então eu queria que você, olhando naquela câmera aí, deixasse um recado para a Melissa, para a Dani, né, desse pai que foi construído aqui, né, que foi construído nesses 42 anos, mas também deixar ali um pouco do que está sendo feito, do que está acontecendo, para quando ela conferir esse material, de alguma forma, ela sabe bastante o que rolou, né? Talvez no aniversário de 30 anos da Progic, ou etc., ou até mesmo em algum momento. Você devia ter alinhado comigo isso. Te sacaneei, né? Sacaneou. Deixa eu ver o que eu falaria para minha filha no futuro. Eu acho que... Olha lá, vou falar então para ela. Isso. Acho que a gente está construindo uma empresa, mas também a gente está construindo um mundo melhor para as nossas crianças. Eu acredito nisso, não é da boca para fora, não. A gente tem que priorizar valores, né, nas nossas atividades profissionais e humanas e pessoais. A gente tem que sempre levar em conta os valores, nunca deixar de seguir valores fundamentais. E eu acredito que é isso. Tomara que quando a Melissa vê esse vídeo daqui a algum tempo, né, quando ela já for grande, por exemplo, ela veja que o que a gente com certeza vai ter conquistado foi algo intencional, realmente de produzir uma empresa que possa ser uma referência de ambiente de trabalho para o futuro e que de alguma certa forma a gente vai estar, digamos assim, também arrastando um pouquinho do resto do mundo do trabalho conosco, né? Isso aí. Então é isso aí. É para vocês, crianças, que a gente está fazendo isso. Muito bem. Para você aí, Melicinha, em algum momento, Dani, todos os colaboradores que estiverem assistindo, a gente conseguiu aqui relatar um pouco da história, né? Reforçado isso para alguém que está pensando em empreender, construir, né? Se você veio pela rede do Igor,
que você tenha tirado algum proveito daqui, até conhecido algum detalhe sobre isso. Se você é um colaborador que recém chegou, está passando pelo processo de onboarding, está vendo esse episódio para entender legal, também espero que você tenha curtido. E você, empreendedor, tenha pego insights e ensinamentos aqui para que você aplique no seu negócio, né? E a gente falou bastante aqui sobre um dos pontos cruciais que é para ter dentro da sua companhia. Se você também vem de uma empresa e está assistindo, entender que a comunicação é o grande barato aí para que pode realmente mudar o rumo do barco, né? Tem que fazer todo mundo remar para o mesmo caminho, e a comunicação acho que é o que faz essa música acontecer, né? Isso soa como música e soa para dirigir essas embarcações que são as empresas. Eu vejo você num próximo episódio. Pode dar tchau para a galera nessa câmera aqui. Valeu, pessoal. Espero que vocês aproveitem. Até a próxima e tchau!